eu resolvi fazer um modo especial pra falar do caso da Pimentinha. Aí botei até aqui Zaluzi, botei uma pimentinha ali. A gente chama ela de Pimentinha, gente, é um apelido carinhoso, por ela ser essa menina espivitada, alegre, né? Foi um apelido dado a ela há muito tempo pela Fran, e a gente usa esse tipo de apelido. Eu resolvi fazer um modo especial, porque como eu vou ler muita matéria sem parar, eu não vou conseguir ler os comentários de vocês o tempo todo, então eu quis fazer um modo especial para que o chat ficasse na tela, até no corte também, ok? Porque vai ter muitos comentários, eu acho o comentário, a opinião de vocês importante aparecer também. Foi como, eu já fiz outros cortes de live assim, e eu acho que fica melhor. Porque realmente, só depois que eu ler tudo e tal, que eu vou ler os comentários, aí eu não vou voltar, eu vou ler os comentários a partir, sabe, de quando eu terminar as matérias. Então, muita coisa para ler, muita coisa para falar, porque é um caso muito grande, certo? A gente vai ver todas as matérias desde o começo até a última matéria que saiu, que eu encontrei, ok? Então, a gente sabe que a Pimentinha foi internada, certo? E tava todo mundo bem assustado. Eu passei por uma coisa muito parecida o ano passado, como vocês sabem. Eu também tive um problema. Lógico que minha doença foi totalmente diferente dela, não era emocional, uma doença física. Eu tive uma lesão na coluna. Mas é muito parecido, assim, e muito parecido também com quem tava comigo no hospital. A questão, você dá uma perdida dos movimentos, né? É difícil. Tava falando que a minha mão só voltou 100% agora há pouco tempo. Lembra que eu falava que a mão não respondia muito bem? Então, meio que você tem que reaprender a fazer as coisas. Tem várias doenças que causam isso, né? E às vezes você tem problemas na locomoção, na movimentação, até no comer. A menina que estava comigo era até um estado pior, uma doença autoimune que ela não conseguia nem falar, né? Ela não conseguia nem mexer o rosto direito, certo? Tava comentando com a Cris que eu acho que é tudo muito recente, porque eu queria ver. Eu lembro que eu tinha reagido à música que a Zauluzi lançou, que é uma música em inglês, e eu lembro de comentar na época que ela tava até forte, ela tava bem malhada, ela tava com um corpinho bem bonito, porque ela usa uma roupa bem, bem assim, nua, com os bracinhos de fora, as perninhas de fora. Ela tava bem. Ela não, com certeza naquela época ela não tava tão magrinha como ela ficou. Então são coisas que foram estourando tudo recentemente. Porque esse clipe dela foi há 2 meses atrás. E se você olhar lá, ela tá até fortinha, tá com os bracinho fortinho. Não gordinho, mas mais fortinho, assim, malhadinho. Então, foi uma coisa, tudo que aconteceu muito recente, muito assim, deve ter sido uma coisa atrás da outra, a gente vai falar sobre isso. Não e não achem assim, não é só a questão de abuso da indústria. Vocês vão ver na matéria que ela passou por coisas recentes muito complicadas, não só na questão do trabalho, mas ela perdeu pessoas da família para doença recentemente, para um câncer. E pelo que foi dito, a outra pessoa na família dela também com câncer. Então, é um somatório de coisas que às vezes deixa as pessoas em estado de pânico. Principalmente, eu acho que mais pesado do que você sofrer no trabalho é você perder membros da família que você gosta muito. E às vezes isso estoura todo um resto, né? As pessoas estão olhando só por um prisma, mas é um conjunto de problemas que pode estourar numa situação de pânico, de terror, de depressão, como a gente vai ver aqui. Então, não é só uma coisa, é um conjunto de coisas. E eu acho que o primordial é que ela fique bem, que ela melhore, certo? As pessoas tendem, quando acontece isso, a atacar algumas situações. Eu acho pior, eu vou falar disso aqui. As pessoas querem fazer um justiçamento e eu acho isso errado, porque ninguém sabe quem é a pessoa culpada ou não. Já começou uma problemática em relação a isso lá na China. De ter ex-patrões dela ou ex-pessoas que trabalharam com a Zauluzi sendo atacados por causa do que ela falou. Ou seja, e ela pediu para não fazerem isso, até porque ela não falou quem é a pessoa envolvida, então ninguém sabe quem é e já estão começando a apontar dedos, a acusar. E para mim, acusar pessoas inocentes de determinadas coisas é tão pior quanto agredir uma pessoa também, tá? Para mim é a mesma coisa. As pessoas querem combater o abuso psicológico, sabe? Cometendo abuso. Agora apontando o dedo para um monte de gente que não tem nada a ver com isso. E querendo achar o culpado. Eu acho que as pessoas tinham que estar mais preocupadas em dar apoio a ela,
sabe? Em que ela fique bem, mandar mensagens positivas e não ficar atacando a agência dela, a equipe dela, as pessoas que trabalharam com ela. Eu até quis indicar hoje Hidden como dica, porque até ao fato... Lembra que a gente, na época, elogiou o quanto ela trabalhou pra Hidden, que ela se envolveu até na produção, de conquistar as roupas? Uma coisa que na época foi tão elogiada, hoje está sendo usada para dizer, é como deixam tudo nas costas dela. Olha como, sabe, a agência não faz as coisas por ela. Aí, mas na época, era assim, que legal, ela tomou a frente, ela resolveu, ela fez, ela aconteceu. Provavelmente porque ela quis, porque ela achou importante. Então, agora até coisas que eram positivas estão transformando em negativas para usar como ferramentas para atacar a equipe e quem trabalha com ela. Então, há que se ter um cuidado. Ninguém sabe o que é verdade, quem é culpado, quem não é. Tá? E eu sou uma pessoa muito cética em relação a isso. Para mim, eu sou muito pela presunção da inocência. Para mim, as pessoas elas são inocentes até que se prove ao contrário. Independente de ser um ator que eu gosto, isso eu vou falar de mim, tá? Uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que seja da família ou que eu não goste, sabe? Então, é muito triste para mim ver... porque eu acho que vai prejudicar a carreira dela no final das contas. Vocês vão ver até o final como já tá complicada a situação. E quando o foco não devia ser esse. O foco devia ser apoiar para que ela se sinta melhor, que ela se sinta aceita, não ficar apontando o dedo para um monte de gente, ninguém sabe quem é responsável, quem não é. Ela mesmo conta no depoimento que a gente vai ver que ela nunca nem falou sobre isso com os amigos, muito menos com as suas chefias ou com as pessoas que trabalham com ela. Então, os próprios produtores, Sérgio, vão falar que eles não têm como saber tudo o que acontece se as pessoas não revelarem. Então, também... eu sei que vítimas são vítimas, mas quando eu sempre falei isso, falo nos dramas e falo pra vida, eu penso assim, se a vítima guarda pra si, sabe? Também as pessoas não falam aquilo, mas a vítima tá pressionada. Eu entendo. Eu até posso aceitar esse argumento. Mas se a vítima guardou pra si, não acusou ninguém, não fez o apontamento, não tentou provar o que aconteceu, a gente também não pode sair apontando o dedo para todo mundo e achando que todo mundo é culpado. A vítima é a vítima, ok. Mas as outras pessoas que a gente acusar sendo inocente também vão ser vítimas de acusação falsa, que é tão grave quanto aquilo pela qual a Pimentinha passou. Então, para apontar dedos, há de se ter certeza, porque a gente está falando de situações muito tensas e algumas até, às vezes, criminosas. Então, para apontar dedos para pessoas, há que se ter certeza. Queria fazer essa explanação no começo, porque realmente vocês vão ver a última matéria que nas últimas matérias que a situação está se agravando devido ao ataque do fandom dela. Como eu falei, a equipe, as pessoas que já trabalharam, ao atual patrão, ao ex-patrão. Então o negócio escalou um vulto muito grande, que eu acho que é justamente o que ela não queria, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Que tem muita coisa pra ler. Eu vou começar desde o início, como eu falei, certo? E depois que eu terminar tudo, aí eu vou dar atenção aos comentários de vocês. Lembrando que eu coloquei aqui o chat realmente depois pra eu também ler depois, mais tarde, os comentários de vocês, tá bom? Vamos lá. Tudo começou aqui no dia 27 de dezembro, vamos lá. Estudo de Zhao Luzi aborda preocupações com a saúde após fotos de cadeira de rodas gerarem especulações. Então a gente vai começar aqui pela matéria do Drama Panda, que foi quando tudo começou. Tudo começou quando ela apareceu, certo? Sendo internada, a situação. Apareceu aqueles vídeos, né, dela bem na cadeira, sem se mexer, sem nada. Em 27 de dezembro, o estúdio de Zhao Luzi emitiu uma declaração oficial abordando preocupações recentes sobre a saúde da atriz. O anúncio ocorreu após discussões acaloradas nas mídias sociais, onde a hashtag Zhao Luzi Wheelchair, né, que é cadeiras de rodas, chegou ao topo do Weibo. Os fãs também notaram que a conta de mídia social da Zhao Luzi estava bloqueada, alimentando ainda mais as ansiedades. Então, apareceram fotos dela na cadeira de roda, como a gente sabe, né? E lógico que isso virou tendência na mesma hora. O estúdio de Zhao Luzi aborda preocupações com a saúde. Então, no mesmo momento, as mídias sociais dela foram trancadas. O estúdio revelou que Zhao Luzi, que recentemente confirmou seu papel como Hunyu
no drama de romance urbano Almost Lovers, que é aquele que ela estava gravando, estava totalmente comprometida com suas obrigações contratuais. Isso incluía participar de leituras de roteiro, provas de figurinos e sessões de filmagens, onde a atriz investiu tempo e esforço consideráveis durante o processo. No entanto, em 18 de dezembro, Zhao Luzi teve um problema de saúde repentino, o que a levou a procurar atendimento médico imediato. Agora ela está seguindo o conselho médico para parar para descansar e se recuperar. Em sua declaração, o estúdio enfatizou que o seu compromisso é em priorizar a saúde de Zhao Luzi. Suspenderemos, é isso que eles querem dizer, todos os compromissos de trabalho subsequentes para garantir seu bem-estar. Pedimos gentilmente que todos respeitem sua necessidade de descanso físico e mental. Obrigado pela compreensão. Notavelmente, o estúdio não comentou sobre os status da conta de mídia social, que permanece inacessível. Então, tudo começou assim, né, com ela aparecendo nas cadeiras de rodas, então o negócio começou a bombar, ali, ó. Apareceu essa imagem, né, dela na cadeira de rodas, isso começou a virar trend e o estúdio já veio. Até porque esse tipo de situação, como ela mesma vai falar e como às vezes a pessoa tá sentindo uma coisinha ali, sentindo uma coisinha aqui e não dá tanta atenção, que foi o que aconteceu comigo, tá, gente? Eu comecei a sentir um formigamento ali, eu fui no médico, até tomei um antibiótico, vai passar, sabe? O meu problema é diferente do dela, mas doença é assim. E de repente o negócio explode, estoura. É o que eu falei, eu estava viajando em Lisboa, de repente fiquei malzona que tive que voltar para emergência. E provavelmente é isso que aconteceu com ela. Ela estava trabalhando normal, daqui a pouco teve uma crise absurda que ela não conseguia nem levantar e foi levada às pressas para o hospital. Como eu falei, recentemente eu passei por algo muito parecido. E é assim mesmo, às vezes é do nada. E às vezes pequenas coisinhas que você sente, você acha normal, sabe? Eu tô sentindo formigamento aqui, pode ser alguma coisa e tal. Você nunca pensa no pior, certo? Vamos lá, especulações sobre o que aconteceu com as aulas. Ainda mais a gente que tá trabalhando, sabe? Eu comecei a me sentir mal umas 3 semanas antes e tava no trabalho, falando, vamos continuar trabalhando, isso é frescura. Você pensa assim, não vou ser fresca, só estou sentindo um negocinho aqui e ali. E no final era um negócio grave. Todo mundo faz isso. Ninguém corre pro médico no primeiro sintoma esquisito que tá sentindo, né? Vamos lá. Relatos anteriores de Zhao Luzi sendo vista em uma cadeira de rodas em um hospital, acompanhada de fotos e vídeos. Aumentaram as preocupações dos fãs. Desde então, várias hashtags surgiram, né? Como Zhao Luzi, velho, muito doente, Zhao Luzi, né? Várias hashtags aí, com rumores sugerindo que ela estava doente mesmo antes do dia 18 de dezembro e dando origem a perguntas sobre por que ela ainda estava trabalhando naquela época. No entanto, alguns internautas pediram cautela contra os rumores online, aconselhando, na falta de informações verificadas, a única verdade é que Zhao Luzi esteja saudável e tenha um bom descanso. Também acho, né? Zhao Luzi, que está entre as atrizes mais populares de sua geração, tem feito malabarismos com projetos consecutivos ultimamente. Fãs criticaram sua agência, a Inhe-Kuyu Media, por inação percebida e exigiram explicações tanto por sua condição quanto para sua conta inacessível nas redes sociais. Enquanto a equipe de produção de A Monster Lovers ainda não se pronunciou, fãs em todas as plataformas continuam a expressar sua esperança por sua rápida recuperação. Aí é o que eu falei, começa os ataques, sabe? Às vezes, a gente fala muito do Liu Ning, por exemplo, que ele é um workaholic, que ele quer trabalhar, ele faz música. É uma coisa que poderia acontecer com ele. Porque olha o quanto esse homem trabalha, quantos dramas ele faz, quantas hosts ele faz. Às vezes, não é nem da agência, é do próprio ator, da atriz, querer fazer muitas coisas, abraçar muitos projetos, não querer parar. Ela é muito jovem, a gente sabe que ela ama o que ela faz. Então, às vezes, é decisão da própria atriz. Aí é que eu falo que começa as apontações de dedos. E eu, sinceramente, acho que acaba não ser... Não dá pra você virar, o culpa é o culpado. Inclusive, a gente não sabe se a quantidade de projetos que ela pega e tudo é uma coisa que ela quer correr atrás mesmo. E geralmente é. No patamar que ela tá, tanto que a agência dela já é outra em relação àquela que ela disse que ela tem um problema, já não é mais onde ela estava. O problema que ela relata é no início da carreira dela, em 2019. O que ela é atualmente não tem nada a ver com aquilo lá, sabe? Então, ou seja, ela sempre defendeu a sua agência e continua defendendo. Então, eu acho que a última coisa que ela quer é que ataquem, né, a agência dela, inclusive. Por isso que eu falo que as pessoas têm que ter muito cuidado,
para apontar o dedos sem provas, ok? Aí então aqui, ó, essas foram as imagens que vazaram na época, então todo mundo ficou preocupado, ó. Ela mal conseguia se manter de pé, certo? E ela chegou aí na cadeira de rodas, ó, o pessoal cobriu ela. Ó, chegou sendo empurrada na cadeira de rodas, aí teve essas imagens dela que foram bem preocupantes, né? É bem assustador sempre ver uma pessoa assim em estado bem debilitado. Que é aquilo, tanto uma doença mental como uma doença física pode ocasionar isso. No meu caso foi físico, como eu falei, uma inflamação na coluna. Dela, no caso aqui, pelo diagnóstico, é psicológico, né? Uma depressão e tal. Mas você vê que os sintomas são esses. Às vezes as pessoas perdem movimentos, locomoção. Você vê que ela tá bem debilitada. É lógico, acaba, né, sendo muito assustador para os fãs. As pessoas entram também num certo desespero e querem informações. Elas ficam muito preocupadas e querem informações logo. Isso é uma coisa que também acontece com o fã. Então, ó, Zaluzi é levada às pressas para o hospital e a administração responde. Então, essa aqui já é uma matéria do dia 28 de dezembro, dia seguinte, do 27, do Overseer Idols, né? Então, vocês viram que as imagens são muito fortes, realmente é assustador. E é claro que todo mundo vai cair nas mídias sociais querendo saber o que está acontecendo. A preocupação ela é normal e ela é boa que exista, porque as pessoas amam a atriz, né? Então vamos lá. Um usuário da mídia social relatou que viu Zaluzi no hospital usando chapéu e máscara e sentado em uma cadeira de rodas, como vocês viram nas imagens. Essa notícia gerou grande preocupação entre os fãs e o público porque Zaluzi parecia fraca e indefesa na foto enviada. Sabe-se também que as contas de Zaluzi nas redes sociais foram configuradas para modo privado, aumentando as especulações sobre seu estado de saúde. A mídia local também confirmou que Zaluzi esteve ausente no set por 10 dias, enquanto a equipe continuava a produção com outros atores. Em 27 de dezembro, a agência de Zaluzi emitiu um comunicado oficial em resposta aos relatos que circulavam sobre a atriz, que foi vista numa cadeira de rodas e teria ido para o pronto-socorro. No comunicado, a agência confirmou que Zaluzi está em tratamento e recuperação e adiou todas as atividades profissionais para priorizar sua saúde. Vocês viram que ela já estava sumida do set, né, por 10 dias. Então é uma coisa que ela já estava se sentindo mal, já estava meio que ausente, ou seja, ela já estava ausente, ela estava fora do set por 10 dias. Aí teve uma grande crise, né? A agência explicou que Zaluzi está totalmente comprometida com seu papel como Huan Yan-woo no drama Almost Lovers, que é o drama que ela está filmando recentemente. Vamos continuar aqui. Ele fez preparativos intensivos antes das filmagens, ela no caso, incluindo leituras de roteiro, sessões de figurinos e processo inicial de produção. No entanto, no dia 18 de dezembro, Zaluzi repetidamente teve problemas de saúde e foi imediatamente levada às pressas para o hospital para exame e tratamento médico. Zaluzi sempre aprecia cada oportunidade de atuação e trabalha duro em cada projeto que assumiu. O que eu falo, a gente sabe que ela quer abraçar o mundo. Neste momento, priorizaremos a saúde de Zaluzi e interromperemos temporariamente todas as atividades. Esperamos que os fãs possam dar espaço para Zaluzi descansar e se recuperar totalmente. Obrigado pela sua compreensão e apoio, escreveu a agência no seu comunicado. Então, tudo aí, então, foi como começou as coisas, as primeiras matérias, as primeiras respostas. Vamos lá, uma matéria do mesmo dia, paparazzi revela o suposto motivo pelo qual Zaluzi foi levado às pressas para o hospital. Aí começam as especulações, as notícias, né, as pessoas tendo informações aqui e ali. Em 27 de dezembro, a atriz Zaluzi ganhou destaque depois que fotos dela sentada em uma cadeira de rodas e sendo tratada no hospital se tornaram virais. Essa condição gerou discussões acaloradas nas redes sociais porque a bela atriz parecia muito fraca e com o rosto abatido. As imagens são assustadoras, isso ninguém precisa dizer. No mais recente desenvolvimento, um paparazzi chamou Liu Danshui, chamado Liu Danshui, é o paparazzi, revelou numa transmissão ao vivo à meia-noite no dia 28 de dezembro que Zaluzi era suspeito de sofrer de depressão grave, tá? Então, é uma suspeita que ele teve e ele falou sobre isso, o que vai se confirmar à frente. Então, a informação dele era uma informação quente. Ele não estava inventando, ele não estava mentindo. Ele realmente deve ter tido alguma fonte aí de informação, que é uma fonte verídica. A gente sabe que esses paparazzi, esses jornalistas, eles têm ali as pessoas com qual eles conseguem, né, esses tipos de informação, certo? Vamos lá, continuando aqui. Ó,
Liu Dashu afirma ter recebido informações de uma fonte confiável, que eu falei, geralmente eles têm fontes confiáveis, de que a saúde mental de Zhao Luzi foi afetada devido ao estresse que passou ao longo deste ano. Alguns desses fatores revelados pelo paparazzi incluem o fardo da pressão pública, comentários negativos e conflitos nos trabalhos ou nos locais de filmagem. Zhao Luzi teria sido alvo de muitas controvérsias e comentários negativos nas redes sociais durante 2023. A gente sabe que teve toda aquela questão de falarem se ela fez plástica, se ela não fez. Lembra que a gente vem falando disso? Que isso tá muito forte lá, esse tipo de comentário. Vi que alguém comentou e é verdade, os dramas dela não foram bem. A gente comentou isso na nossa live do final do ano. Que tanto o Imortal, o The Last Immortal, quanto a Garota Pérola não foram tão bem quanto poderiam ser. Foram coisas que ela investiu muito tempo, dedicação, e que não surtiram o efeito que deveriam surtir, como o Hidden, por exemplo. Ela vinha de 2023 muito forte com o Hidden, e 2024 meio que, se você olhar pela perspectiva dos dramas, meio que foi um pouco fracasso para ela com uma carreira, se você olhar pela carreira da atriz. É lógico que ela, todos esperavam que fosse muito mais, muito maior. Isso pode ter pesado também. É lógico, ninguém gosta, né, de falhar, né, de que as coisas não vão como elas deveriam ser na cabeça quando as pessoas planejam, né? Um dos grandes projetos dramáticos em que Zhao Luzi esteve envolvida, apesar de gastar muita energia e dedicação, não atingiu as expectativas em termos de desempenho na transmissão. Foi o que eu acabei de falar. Isso todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, certo? Depois de ingressar na produção de um novo drama, A Most Lovers, Zhao Luzi teria enfrentado problemas internos que pioraram ainda mais a sua condição física e mental. Além das notícias sobre o estado de Zhao Luzi, Liu Dashui também disse que as filmagens do drama A Most Lovers foram temporariamente interrompidas. Foi o que eu falei. Já estava interrompida por 10 dias, quando aí vem essa imagem dela internada. Ou seja, ela já não estava bem, ela já tinha parado. E aí o negócio se agravou. Alguns fãs de Zhao Luzi até compartilharam capturas de tela de conversas com a equipe de produção, indicando que as filmagens seriam retomadas após o Ano Novo Chinês. Ou seja, olha, as filmagens só seriam retomadas após o Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês é dia 29 de janeiro. Então, ela já estava parada há 10 dias e só ia voltar lá para fevereiro. Então, já estava certo que ela ia ter um longo período de descanso. Ou seja, a saúde dela estava sendo priorizada pela agência. A agência já tinha parado tudo, já tinha adiado as filmagens para fevereiro. Para dar um tempo para a atriz ver o que é, se recuperar. Procedimentos normais, padrão, como você faz em qualquer tipo de trabalho, tá? Eu, quando tive um negócio, você tem que ir no médico, você tem que pegar um atestado. Isso serve para todo mundo, gente, mesmo pro artista. Ele não pode simplesmente não ir trabalhar porque ele tá passando mal. Ele também é um trabalhador. Também há dinheiro, carreiras e tudo envolvido. Você aí, quando você passa mal, não é simplesmente você deixa de ir trabalhar, pronto, acabou. Tem que ter um diagnóstico, tem que ter uma baixa, e ela tem que passar por todos esses procedimentos normais. Só que aí ela teve uma crise muito grande que acabou com essas cenas fortes dela, mas ela já estava em tratamento, tá? Vamos lá. E já tinha tudo sido adiado lá para o Ano Novo Chinês, lembrando que é 29 de janeiro. Até agora, a produção não se pronunciou oficialmente sobre o adiamento das filmagens. Então, continuando aqui. Ou seja, já tinham, tipo, vamos dar uma parada, que ela precisa do descanso. Mas é o que eu falo, às vezes você não sabe quão grave é a situação. De repente o negócio. De novo, pegando meu exemplo, de repente o negócio explode na sua cara e é um negócio gravíssimo, sabe? E você não tava nem se sentindo tão mal assim, tá? E de repente o negócio vira uma coisa absurda que você não sabe de onde veio. E você acha que vai morrer. Né, como eu falei, passei por isso recentemente. Vamos lá. Depois de serem levadas pressas para o hospital, amigos compartilharam a última condição de Zhao Luzi. Agora é uma matéria do dia seguinte, a última que a gente leu é do dia 28, agora a gente está no dia 29 de dezembro. Então aí já começam os relatos dos amigos que começaram a visitar ela. Certo? Na noite do dia 28 de dezembro, a atriz Zhao Luzi, por meio do seu amigo, né, amiga Wei Xiao, transmitiu as últimas notícias aos seus fãs. O Xiao compartilhou uma mensagem para acalmar os fãs que estavam preocupados com a condição do seu ídolo. Vamos lá, aí agora nas palavras da amiga, né? Para todos os amigos que se preocupam e estão preocupados com a Zhao Luzi, ela me pediu para transmitir que o estado dela é bom. Espero que essa notícia possa acalmar um pouco os corações de todos, escreveu ela. Eu acho que é ela, tá? O Xiao, é porque as traduções automáticas, às vezes, os gêneros não ficam corretos, tá?
O Eixal também acrescentou que, como amiga, não tinha autoridade para explicar os detalhes da condição de Zhao ou as causas subjacentes. Ela espera que o responsável forneça imediatamente uma explicação ao público. Aí ela tá falando dos médicos, gente. Ela não é médica, ela não pode simplesmente dizer o que está acontecendo ou não, né? O Eixal revelou que desde o aniversário de Zhao Luzi, em 9 de novembro, ela sentiu que algo não estava boa nas condições da sua amiga. Ou seja, essa amiga já tinha sentido que desde o aniversário dela, lá em 9 de novembro, algo não estava muito bom. Foi o que eu falei. Lembra que eu falei que quando ela fez a música em inglês, no aniversário dela, ela estava bem. Estava até muito fortinha. Ou seja, é o que eu falei, foi um negócio muito assim, muito recente, dos 2 meses pra cá, né? Novembro e dezembro mesmo. Porque, de novo, olhem o clipe dela quando ela fez aquela música em inglês. Ela tá até bem fortinha, tá com um corpinho legal, até comentei isso. Pra depois a gente vai ver que ela tava pesando 37 quilos, né? Depois que Zhao Luzi começou a filmar seu novo projeto, sua saúde piorou até o pico em 18 de dezembro. Viu, ó, 18, é o que eu falei, 18 de dezembro já ela estava internada e as coisas começaram a estourar lá pelo dia 27, 28. A atriz supostamente sofria de afasia, distúrbio de fala, mas agora está começando a falar novamente e está fazendo fisioterapia para se recuperar. Então você vê que ela teve umas complicações de falar, do movimento, para comer, para andar, né? Realmente o corpo dela todo sentiu. Vamos lá, aqui, continuando aqui nos relatos. Vamos lá. Peraí, que eu voltei aqui sem querer. Vamos lá. Aos amigos que se preocupam, aqui é o relato da amiga, tá? Aos amigos que se preocupam, estou preocupados com Zhao Luzi. Ela me pediu para transmitir que seu estado é bom. Esperamos que essa notícia possa acalmar um pouco o coração de todos vocês. Mas, na verdade, desde o seu aniversário... Aqui agora é o relato completo da amiga, tá? Desde o seu aniversário, a menina sentiu que algo não estava certo com a sua condição. Após entrar no local das filmagens, no dia 18 de dezembro, seu estado piorou. Até agora, ela está lentamente começando a falar novamente e começou a se levantar para fazer exercício de recuperação. Todos nós sentimos muito aliviados e felizes. Durante esse período, ela recebeu cuidados intensivos no hospital. Anteriormente, existiam vários problemas relacionados com a coordenação do hospital, mas nos últimos 2 dias esses problemas foram resolvidos. Já reclamando ali que teve alguns problemas no hospital. E todos nós esperamos que as coisas acabem bem no final. Quanto ao seu estado de saúde e veracidade do ocorrido, como amiga, não deveria ser eu a explicar tudo. Também não quero que a Luzi tenha que reabrir as feridas para contar essas coisas. Espero que haja uma parte responsável para fornecer explicação. Ou seja, ela quer que seja explicado, mas acho que a Zhao Luzi não tem que entrar nesse tipo de explicação para não se ferir ainda mais. Aí tem mais imagens dela que aí foram postadas pelos seus amigos. Olha lá, ela tentando andar, ela voltando a andar, ela comendo, olha lá, ela já conseguindo comer sozinha. Você vê que ela tá com dificuldade, sim, ainda de pegar no garfo, né? Olha lá, ela na cadeira de rodas, os amigos brincando ali com ela. Você vê que ela tá bem abatida, né? Olha lá, com bastante dificuldade de andar. Olha o cachorrinho dela. Aqui, ó, a eterna mãe da Zhao Luzi ali com ela. Eu vou voltar um pouquinho com essas imagens aqui. E aí são as postagens que começaram a ser feitas pelos amigos, né? Então, ali, o cachorrinho dela tá lá com ela. A gente conhece esse cachorrinho, que ela sempre tira foto com seu pet. As amigas pondo ela na cama, brincando. A gente viu ali a atriz também, que faz a mãe dela, né? Em Hidden, em Love Like the Galaxy. Cuidando dela aqui, ó, tá vendo? Então, começaram a pintar essas imagens aí. Ela comendo as nozezinhas dela ali. Acho que aquilo não é noz, eu esqueci o nome. Castanha. Comendo castanha. Né, a amiga brincando. Você vê que a dificuldade motora é muito grande, certo? A princípio, quando eu vi isso, eu pensei que podia ser uma coisa autoimune, como a menina que ficou internada comigo, porque ela ficou mesmo assim, sabe? Essas doenças autoimunes, que aí você tem que tomar corticoides, porque seu corpo não produzindo coisas que tem que produzir para que ele funcione perfeitamente, né? Eu tomei o mesmo remédio, foi corticoide, mas no caso para atacar a inflamação na coluna, né? E ela, no caso, foi dessa questão da doença autoimune. Aqui no caso da Zhao Luzi, é uma questão de depressão. Você vê que causa o mesmo tipo de reação. Vamos lá. Amigos próximos revelam que Zhao Luzi foi espancada pelo chefe de sua própria agência. Agora a gente já vai estar numa matéria de 31 de dezembro, aí começa a questão das coisas que vão ser relatadas, das coisas que aconteceram. Vamos lá. Então, aqui começando pela matéria do Overseas Idols, do dia 31. Recentemente, um amigo próximo de Zhao Luzi
revelou a experiência sombria que a atriz viveu em abril de 2019, né? Em abril de 2019, então, é bem início da carreira de Zhao Luzi, certo? Deixa eu até ver aqui, que eu tinha, como não foi um drama que eu vi, certo? Mas em 2019 eu tinha lido que ela estava fazendo isso, o Love and Better Than Immortality, tá? Que é aquele drama, O Amor Melhor que a Imortalidade, que ela fez com Lee Hong-wee, tá? Foi nessa época aqui. Até depois a gente vai ver uma problemática com o produtor desse drama, porque agora estão acusando o produtor desse drama que ela estava fazendo na época como se ele fosse culpado. Aí que começam as apontações de dedos que eu tô falando. Como se definiu uma data do problema, né? E a data corresponde a esse drama, Love and Better Than Imortalidade. As pessoas estão atacando as pessoas que participaram, está nesse nível, né? Na época desse drama. Então vamos lá. Com base no upload aprovado por Zhao Luzi, um amigo compartilhou uma história sobre atos de violência verbal e física cometidas pelo chefe da empresa onde Zhao Luzi trabalhava na época. É isso que eu falei. Lembrando que a agência dela hoje não é a mesma agência que ela fazia parte antes. Naquela época, Zhao Luzi estava participando de uma sessão de audição em Pequim. Mas como não deu resultados, o chefe da agência repreendeu Zhao Luzi, né, duramente no meio da noite, acompanhado até de violência física. Zhao também recebeu comentários ofensivos, como ser chamada de gorda por seu chefe. No dia seguinte, o patrão pediu desculpas alegando que estava bêbado quando o incidente ocorreu. Apesar de receber tratamento desumano, Zhao Luzi optou por não agravar o problema porque seu contrato com a empresa ainda era válido. Amigos próximos também revelaram que o chefe da empresa até tentou manipular a situação, entrando em contato com a mãe de Zhao Luzi e dizendo que Zhao era uma criança rebelde. Então, ela passou por essa situação no local de trabalho, mas devido ao contrato ainda ser válido, ela não reagiu, ela não relatou. Os amigos vão falar que a família e nem os amigos sabiam que ela tinha passado por essa situação. Em sua postagem, o amigo próximo de Zhao Luzi enfatizou que estava muito irritado e decepcionado com as ações do chefe. O problema é que ninguém sabe quem é esta pessoa, por isso que começou as apontações de dedos. A amiga, né, destacou como Zhao Luzi teve que suportar dores físicas e mentais, permanecendo até profissional, apesar de enfrentar tão mau tratamento. Essa postagem também reflete o grande apoio dos amigos de Zhao a ela. Essa história revela o lado negro da indústria do entretenimento, que a gente sabe que existe em todas elas, sejam das orientais, nas ocidentais, a gente não é enganado, onde jovens artistas são frequentemente vítimas de tratamento injusto por parte daqueles que deveriam apoiá-los. A experiência de Zhao Luzi é um lembrete importante de que a proteção dos direitos e a dignidade dos trabalhadores na indústria do entretenimento deve ser uma prioridade. Isso em qualquer trabalho, né? Principalmente a integridade física sempre é um direito e sempre deve ser mantido. Nunca, não existe desculpa para agressão física em lugar de trabalho, nenhum tipo de trabalho, né? A agência de Zhao Luzi está no centro das atenções depois que amigos próximos revelaram casos de violência por parte do chefe da empresa. Aí que eu começou a ter as apontações de dedo. Matéria do 31 de dezembro, vamos lá. Como foi relatado isso? Aí as pessoas começam a querer dar uma de Sherlock Holmes e descobrir quem é o culpado, né? Assim, eu entendo a preocupação. Eu não gosto da apontação de dedo para pessoas que provavelmente são inocentes. Porque tem um monte de gente sendo acusado. Ela falou que aconteceu uma vez com uma pessoa, já tem uns 10, 15 pessoas sendo acusadas pelo fandom. E a gente sabe que lá tudo toma proporções muito grandes, tá? Então é complicado. Para acusar alguém de um crime, tem que se ter provas, tem que saber. Ela não falou nomes. Fazer esse tipo de coisa vai prejudicar ela, prejudica a imagem, prejudica as agências, prejudica as pessoas que trabalham com ela, prejudica até a carreira dela, tá? Eu acho que a energia da preocupação deve ser jogada em querer que ela melhore, em dar apoio, em mandar mensagens de apoio à atriz, né? Vamos lá, essa é a minha opinião, tá, gente? Mais pra frente a gente fala mais disso. Recentemente, a atriz Zhao Luzi tornou-se uma preocupação pública por causa dos problemas de saúde que enfrentava. No meio dessa tensão,
Um amigo próximo de Zaulozy revelou que ela sofreu violência física e verbal por parte do patrão da empresa onde trabalhava lá em 2019, como a gente falou. Essa admissão gerou uma ampla discussão sobre o tratamento dispensado aos artistas na indústria do entretenimento. Até mesmo o nome da agência que supervisionava Zaulozy é atualmente uma tendência no Weibo como resultado de ter sido divulgado por um amigo próximo. De acordo com a informação do aplicativo Tian Yanxia, Zaulozy está subordinada à Inricui Media, agência fundada em agosto de 2015. A empresa tem vários acionistas, incluindo Beijing Bufan Housing Investments, limitada, né, e parceria de comunicação cultural Tianjin Lihé Parceria Limitada. Ou seja, aí começa aquilo que eu falei, né? As investigações da agência, quem faz parte, quem é chefe, quem não é. A empresa era originalmente conhecida como o lar de vários jovens artistas talentosos, incluídos Zaulozy. A divulgação da violência sofrida por Zaulozy despertou a simpatia de seus fãs e sérias discussões entre o público sobre o tratamento injusto dos artistas. O que tem que ter discutido, isso deve ser discutido, deve ser criticado, né? Deve-se exigir que as coisas não sejam assim, como eu falei, em qualquer tipo de trabalho, mas, de novo, não se deve apontar dedos, apontar culpados quando os culpados não foram revelados, né? Porque você fazer isso é a mesma coisa que você fazer uma agressão no trabalho. Você está criando uma vítima. Quando você acusa uma pessoa inocente, você está vitimizando uma pessoa, assim como a Zaulozy foi vitimizada. Então, eu nunca acho que dá para você procurar justiça fazendo vítimas, pessoas inocentes. Se você está defendendo uma pessoa inocente, a última coisa que você deve querer é também vitimizar pessoas inocentes, certo? E tornar elas vítimas dos seus ataques, dos ataques que estão ocorrendo. Esse incidente destaca a necessidade de regulamentações mais rigorosas para proteger os direitos e o bem-estar dos trabalhadores da indústria do entretenimento. Sobre, né, a Inricui Media, em 18 de março de 2020, a Alibaba Pictures anunciou planos para adquirir 60% da Tianjin Galaxy Cool Entretenimento por no máximo 400 milhões de yuans. Assim que a transação no caso foi concluída, a Alibaba Pictures e sua afiliada, a Youku Information, detinham 60% e 20% das ações da empresa, respectivamente, tornando a Youku uma subsidiária da Alibaba Pictures. Porém, com base nos dados da Tian Yanxia, se eu estiver falando errado os nomes, gente, também não importa, tá? Nomes complicados. Em 2023, a Youku deixará a lista de acionistas em 2023, né? Vamos lá. Porém, com base nos dados da Tianxia em 2023, a Youku deixará a lista de acionistas dessa Inricui. A empresa é conhecida por ter investimento em 6 outras empresas, incluindo a filial de Hunan, da Inricui e da Dongyangcui, Entretenimento, Cultura, Mídia, CO, LTDA. Inricui supostamente abrigava vários jovens artistas talentosos além de Zaulozy, como Li Junlin, Lin Te, Kim Penxin, Zhang Cantai, Lu Danshu, Tan Zhenshao, Xiong Wanyan, Yang Kenshin, Fan Ziwei e Fun Song. Eles são conhecidos por vários projetos de sucesso de televisão e do cinema da indústria do entretenimento. Continuando aqui. Vamos lá. É o que eu falei, aí começam as especulações sobre a agência, tá? O passado chocante de Zaulozy e alegações de abuso contra o ex-chefe surgem. Aí agora a matéria do Drama Panda. Você vê que eu tô trazendo às vezes as mesmas informações, mas de uma mídia e outra mídia, até pra gente confrontar, pra ver se as informações são são semelhantes, tá? É o que eu falei, eu peguei todas as reportagens, eu quero fazer uma cobertura completa. A popular atriz Zaulozy parou todo o trabalho após a notícia de que ela adoeceu. Uma amiga dela se apresentou para revelar que a atriz de 26 anos está lentamente conseguindo falar e se levantar. No entanto, ela disse que não é o seu lugar como amiga de Zaulozy revelar a verdade. Em 31 de dezembro, novas revelações surgiram sobre a experiência traumática de Zaulozy em 2019, onde ela foi supostamente abusada verbal e fisicamente pelo chefe de sua empresa. A notícia revelada por uma amiga próxima com o consentimento da atriz gerou indignação generalizada, rapidamente se tornando o principal tópico de tendência online. Alegações chocantes de 2019. O incidente teria ocorrido em abril de 2019. Zaulozy, então com 21 anos, estava hospedada na casa de uma amiga em Pequim durante as audições. Ao voltar para casa uma noite, a amiga de Zhao a encontrou encolhida em um canto escuro da sala de estar, visivelmente abalada.
Ela ficava dizendo, não sei o porquê fui atingida, estou com medo. Contou à amiga e disse que o chefe de Zhao Luzi a arrastou para um banheiro, repreendendo-a por 2 horas por uma audição fracassada, dizendo coisas como ela é gorda ou não é tão boa quanto as outras para derrubá-la. Quando ela estava prestes a ir para casa, seu chefe supostamente a perseguiu e a espancou, descartando o incidente no dia seguinte com a desculpa de estar bêbado. A saúde mental de Zhao Luzi se deteriorou com pesadelos recorrentes e traumas emocionais. Fãs se uniram a ela, expressando indignação e exigindo a responsabilização. Então vamos lá. Ela escreveu Salve-me. A amiga de Zhao Luzi, Zhu também foi às redes sociais para expressar sua frustração com aqueles que atacam Zhao Luzi. Ela elogiou o atual, tá vendo? Ela elogiou o atual empresário de Zhao por tratá-la como família e ajudá-la a se sentir mais feliz em comparação a antes. Mas esse empresário também está sendo atacado. É esses problemas que eu falo, que agora as pessoas estão atirando para tudo quanto é lado. Não leem que a amiga elogiou o atual empresário dela, que permitiu que ela fosse para casa quando ela se sentiu mal, já adiou as filmagens lá pro dia 29 de janeiro. Então é isso que tem que ter cuidado. Até essas pessoas que são as pessoas que ajudam ela hoje também estão sofrendo ataques. É complicado isso. Vamos lá. Enquanto todos estão preocupados em trabalhando para resolver a situação, Zhao precisa de um tempo para descansar antes de abordar os problemas. A amiga compartilhou como Zhao uma vez apoiou durante sua própria experiência de bullying e enfatizou que o amor dos fãs dá força a Zhao. Ela também criticou aqueles que pediram que Zhao desistisse, destacando seu sucesso e resiliência conquistada com muito esforço. Enquanto isso, ela compartilhou uma captura de tela de uma conversa do dia 22 de dezembro com a atriz, que também virou tendência hoje. Zhao Luzi perguntou a Zurui quando ela viria para Hangzhou, enquanto eles estavam coordenando, ela digitou as palavras salve-me. Então foi uma mensagem que ela recebeu da amiga, com certeza ela deve ter ficado assustada de receber essa mensagem. Vamos lá. Zhao Luzi aborda notícias recentes e fala abertamente sobre a batalha contra a depressão. Uma matéria do dia 1º de janeiro. Aí agora a gente já está nesse ano, já estamos em 2025, aí da Drama Panda. Ela está determinada, aí são fotos e coisas que as amigas postaram, né? Ela está determinada a não franzir a testa e continuar com seu visual. E permanecer bonita, e permanecer de pé, e a documentar isso. Isso foi uma frase que foi postada com essas duas fotos, dela não franzir a testa, né? As amigas esticando a testa dela ali, e ela de pé, ainda no hospital, mas falando que ela vai estar de pé novamente, e ela queria documentar isso. Aí agora, a gente vai ver algumas informações que a própria Zhao Luzi, ou quem escreve por ela, teve muita gente nas redes sociais que eu vi escrevendo, isso provavelmente foi redigido pela equipe dela de relações públicas. Pode ser, lógico que com o aval da atriz, pode não ser totalmente só palavras delas, mas pode ser também, não importa se foi feito pelas relações públicas, pelos agentes, pelas pessoas que trabalham com ela, por ela diretamente, mas é a declaração que ela apoiou e que ela autorizou que fosse feita, certo? Após a notícia de que adoeceu e teve a conta no Weibo bloqueada não, né? Ela foi privada por um tempo. A atriz chinesa Rose Zhao Luzi voltou às redes sociais em 1º de janeiro de 2025, ao desejar a todos um feliz ano novo. Ela compartilhou uma longa postagem, detalhando a sua batalha contra a depressão e os desafios da sua saúde física. Em sua mensagem, a atriz de 26 anos expressou seu desejo de lançar luz sobre a conscientização sobre a saúde mental, a abordar os muitos rumores sobre ela. Eu acho que ela quis falar sobre o assunto porque a gente sabe que lá é complicado falar desse tipo de assunto. Ela quis falar sobre isso até para apoiar outras pessoas a falarem sobre essas questões, que a gente sabe que no Oriente eles têm uma visão ainda muito diferente do que nós ocidentais temos em facilidade em abordar esses problemas, né? Esses termos lá, para eles é mais complicado, né? A visão cultural e social deles é muito diferente da nossa, né? Vamos lá. Uma linha de tempos de lutas de 2019 a 2024. A Rose Zhao, nossa querida Zhao Luzi, revelou que seus problemas mentais de saúde mental começaram em 2019, quando ela apresentou sintomas de depressão. Ela ignorou sua condição, ela mesma fala que ela ignorou, atribuindo-se a ser muito sensível.
Em 2021, ela começou a notar sintomas físicos, como sensibilidade e desconfortos na pele, o que a levou a procurar terapia. No entanto, uma cascata de tragédias pessoais e problemas de saúde em 2023, incluindo pneumonia, surdez nervosa e a morte de um ente querido, intensificou as suas lutas. Foi o que eu falei. Tem essa questão muito importante de uma pessoa muito importante, que eu não sei quem é, tá? A gente não fica sabendo, mas de um membro da família que realmente parece que piorou tudo, tá? Transformou tudo numa cascata de acontecimentos e que foi piorando a situação dela. Gente, perder pessoas da família é sempre muito sério. Pelo que foi dito, é câncer, outra pessoa da família dela também está com câncer. Então, isso, sem dúvida, também piora tudo mais ainda, ok? Em 2024, seus sintomas evoluíram para manifestações físicas graves, como tontura, dor nas articulações e náuseas, que ela inicialmente atribuiu aos efeitos colaterais da medicação. Então, é o que eu falo, é um conjunto de coisas. É o estresse do trabalho, é situações que ela passou de bullying, de maus tratos, mais perdas familiares, né? É todas aquelas somatórias, doenças e ela, como falou, ela mesma ignorava a sua condição e dizia: eu sou muito sensível, vou seguir em frente. Ela estava tentando ser forte, a pessoa tenta ser forte. É uma reação normal da gente. É o que eu falei, mesmo pra gente ir pro hospital, a gente tem, na minha família, assim, para ir pro hospital tem que estar morrendo. Senão, pensar, não é nada demais. A gente sempre pensa dessa maneira. A maioria das pessoas pensa dessa maneira, né? Entre as fotos compartilhadas por Zauluzi, cuja altura é de 1,61, muitos ficaram chocados ao ver que seu peso caiu para 37 quilos, 36,9, com a legenda: não tive tempo de tirar uma foto com meu peso atual, agora aumentou, ela tá com 41 quilos, né? Não se preocupem. Então ela postou uma foto de quando ela foi internada, ela tava com 37, foi o que eu falei, aconteceu há pouco tempo, que lá 2 meses atrás ela tava bem, o corpo dela tava bem. Então ela realmente teve um emagrecimento assim bem absurdo em 2 meses, mas ela no hospital já está pesando 41, já deu uma engordada, tá fazendo uma alimentação boa para se recuperar, certo? Mas ela postou sobre essa questão do peso, revelando traumas passados. Em sua postagem, Zauluzi também confirmou relatos de que foi agredida. Ela contou ter sido fisicamente punida por um tutor durante seus anos escolares. Ela acrescentou: quando cresci, fui espancada novamente. Pensei que era minha culpa não ter conseguido um papel. Seu sucesso crescente lhe deu coragem para sair, mas rumores e fofocas continuaram a persegui-la. Ela disse: eu nunca mencionei essa doença antes. Não quero transformar meu ficar doente no que agora está sendo chamado de criar notícias. Zal enfatizou a importância de reconhecer a depressão como uma doença, não apenas um humor que pode ser superado, pensando positivamente. Ela pediu maior conscientização e apoio aos tratamentos de saúde mental, instando aqueles em situação, listando deve ser, né? Aqueles em situações semelhantes a priorizar seu bem-estar. Então, eu acho que o fato dela querer falar sobre esse assunto é mais essa preocupação dela de que muito lá no Oriente isso é visto como uma coisa que é feita para criar notícia, principalmente do artista, né? Ou uma coisa que pode ser superar com pensamento positivo, e não é, lá não é tratado como uma doença, é meio que tratado como uma frescura, é a cultura que eles têm. Então ela quis vir à tona com isso, como ela disse aqui, né, para dar um foco maior para que isso seja considerado. E é a primeira vez desde que eu comecei a cobrir tão fortemente a indústria chinesa que a gente vê um ator, uma artista, uma atriz no caso, vir falar tão diretamente sobre isso. A gente não viu isso antes. A gente sabe, é um pouco tabu para eles isso. A gente sabe disso, a gente vem comentando sobre isso em várias lives, né? A agência de Zauluzi emite declaração em meio a reações negativas. No mesmo dia, a agência de Zauluzi, né, a Rieko e a mídia, também divulgou uma declaração para expressar apoio, prometendo proteger a saúde da atriz e abordar rumores maliciosos. Eles também disseram que reconhecem e aceitam o feedback, ao mesmo tempo que pedem desculpas por deficiência em seu trabalho e se comprometem a resolver problemas de formas responsáveis. Eles enfatizaram que não há desacordo sobre os planos de trabalho entre a atriz e a empresa. No entanto, os fãs deixaram comentários querendo que a agência liberasse a atriz de seu contrato. Ou seja, já estão exigindo que a atriz mude de agência, saia da agência, sendo que a amiga já falou que essa nova equipe dela a trata muito bem, a trata como família. Aí que eu falo que começa a haver
uma confusão sobre a situação. Ela tá falando de uma coisa em 2019 e as pessoas já estão atacando a atual agência. Postagem da Zauluzi no Weibo sobre a situação, o Weibo dela voltou ao normal. Agora a gente vai entrar nas palavras da própria Zauluzi, tá? Ler o texto que ela postou. Aí a tradução, lógico, mas vamos lá. A gente agora vai ler aquilo que foi dito como palavras dela, pode ser, como eu falei, ou ela escreveu, ou alguém escreveu sobre a supervisão e a autoridade dela para divulgar isso como a sua declaração. Seja ela que fez ou não, é uma declaração oficial. Porque há essa discussão, é oficial, foi ela, não foi, não importa. Se é oficial, ela autorizou, certo? Vamos lá. Essa é a minha primeira e última resposta. Vê que ela fala que é a primeira e última, então parece que ela não quer falar sobre isso. Depois, resposta a tudo que aconteceu recentemente. Peço sinceras desculpas por ocupar a atenção pública. Antes de tudo isso, nunca permiti que minha doença afetasse meu trabalho ou aqueles ao meu redor. Também conheço os meus próprios defeitos. Sempre pensei em mim como uma pessoa paciente, mas ao longo do último meio mês, percebi que no fundo não sou tão magnânima quanto eu acreditava. Então eu tenho algumas responsabilidades pela situação. Ela não está se eximindo da responsabilidade sobre o que aconteceu. É o que eu falo, às vezes a pessoa acha que ela é forte demais, que ela é superar, que ela é passar por isso. Isso é muito legal, porque hoje em dia as pessoas têm aquela coisa de que nunca nada é culpa da vítima. Sim, gente, quando você é vítima, ou quando você está doente, e você não procura o tratamento, quando você é vítima e você não denuncia, você tem uma certa culpabilidade pelas coisas não se resolverem. Porque tem situações que nunca ninguém vai descobrir se você não contar. As pessoas não vão adivinhar, tá? Então, acho legal, porque assim como eu, ela pensa que, sim, a gente tem uma certa parcela de culpa e responsabilidade sobre as coisas que acontecem com a gente quando a gente não toma atitudes ou quando a gente acha que a gente está acima ali de uma depressão, do bem e do mal. Então, acho legal que ela tenha esse tipo de consciência, eu concordo 100% com ela, tá? Nessa situação aqui. Minha profissão me deu mais ajuda e apoio do que eu poderia imaginar. Sou profundamente grata e sortuda, o que me permite entender todos os mal-entendidos que enfrentei. Apoio totalmente a ideia de que qualquer um pode escolher a carreira que deseja a qualquer momento. Você sempre tem o direito de deixar as dificuldades e a exaustão da sua situação atual. Você pode parar quando quiser. Você é livre e pode ser corajoso. Ao mesmo tempo, entendo que todos já passaram por ressentimentos e injustiças. Já ouvi muitas histórias horríveis. Se alguém, sem receber nenhum apoio, é silenciado enquanto seu agressor se torna mais ousado, independentemente da profissão, idade ou gênero. Acredito que isso é errado. Isso é muito legal. Foi o que eu falei. Independente da profissão, idade ou gênero, não é uma coisa que acontece só com as mulheres. É uma coisa que acontece com o ser humano, tá? Por isso que isso tem que ser tratado como um problema humano de homens e mulheres, independente de gênero, idade, situação social, independente da profissão, tá? E eu acho incrível como ela consegue ser tão inteligente e coerente. Como eu falei, seja ela que escreveu ou não, mas ela leu, ela autorizou. É realmente muito legal ver ela falando isso, tá? É um absurdo forçar alguém a reabrir veras feridas para provar que não está pensando demais. Não é muito fraco ou não está insatisfeito. Então ela também acha errado que as pessoas tentem forçar as pessoas a falar sobre veras feridas, sobre coisas que aconteceram. E, infelizmente, isso agora existe uma pressão, lógico, para saber quem é, para saber o que aconteceu. Eu acho que se ela quisesse falar, ela já teria dito. Então é complicado. Por isso que eu acho que ela também deu ultimato. É a primeira e última vez que eu vou falar sobre isso, né? Ninguém, exceto um médico, tem o direito de avaliar a gravidade do trauma de alguém ou determinar se ele se qualifica como uma doença. Concordo, isso também tem que ser um diagnóstico médico. Em 2019, comecei a sentir sintomas depressivos. As pessoas me diziam, não faça disso um grande problema, ou pense positivamente e tudo ficará bem. Eu achava que estava sendo sensível demais e não levava a minha saúde mental a sério. Em 2021, comecei a sentir como se insetos estivessem rastejando em mim, acompanhados de sensação de agulhas e alergias. Mesmo depois de tomar medicamentos e injeções, os sintomas não melhoraram. Acabei procurando um psicólogo para ajudar a controlar minha ansiedade. Em 2023, enfrentei uma pneumonia, uma enfisema, pitiríase rósea,
urticária, suores noturnos, despertares repentinos e surdez nervosa. Também lidei com a morte de um ente querido e vários diagnósticos de câncer na família. Que eu falei. Teve uma perda e tem vários, não é só um, eu pensei que era só um, vários diagnósticos de câncer na família. Tudo em um curto espaço de tempo. Que eu falei, é um somatório das coisas. Tudo em curto espaço de tempo. No entanto, a magnitude dos eventos ofuscou as minhas emoções e continuei a me negligenciar. Então, ela fala que ela mesma se negligenciou. Eu acho importante dar atenção para as palavras dela, porque ela não culpa os outros pela situação dela, enquanto todo o fandom dela vai culpar um monte de gente pela situação. Ela se negligenciou, sabe? As pessoas, se ela não assume que ela tem um problema, que ela não está bem, que ela como é que as outras pessoas, né, vão falar? Por exemplo, olha como é complicado. Vamos lá, eu trabalho com ela ali. É tão ruim pra ela eu falar pra ela assim: ah, você tá muito mal, você tem que parar, não sei o quê. Ah, é ruim falar isso, porque eu posso estar colocando ela pra baixo e piorando a situação. Como é ruim falar pra ela: ah, tá tudo bem, finge que nada tá acontecendo, porque pode ser algo sério. Ou seja, como ela falou, só um médico tem o direito de avaliar a gravidade e trauma de alguém ou determinar se ele está qualificado como uma doença. Ou seja, as pessoas que estão à volta dela, que é o quê? Ah, a pessoa que maqueia, que leva ela nos lugares, que agencia ela para fazer um desfile. As pessoas não têm conhecimento médico para serem responsáveis pelo estado de saúde dela. Ou para falar se ela tá bem ou se ela tá mal, se determinar se ela tem que parar ou não. Como ela falou, só ela poderia ver isso em um médico e ela mesma se negligenciou. Então, ela mesma se culpa por ela não ter dado atenção ao seu próprio problema. Ela não tá culpando ninguém. Então, acho muito importante as pessoas prestarem atenção ao relato dela e parar um pouco de apontar dedos. Porque, de novo, as pessoas que estão trabalhando à volta dela não são psicólogas. É maquiador, é estilista, sabe? Não tem essa função, não tem como saber. Você vê que nem os amigos tinham certeza. Até amiga eu senti que ela tava um pouco mal, mas aí pode ser, sabe? Pode ser coisas simples, um término do namoro, sabe? A gente sabe que a gente passa por coisas e fica triste, não necessariamente aquilo vai se tornar uma doença. A gente também não pode botar tudo na vida quando a pessoa tem uma tristeza com uma red flag. Não dá pra viver assim, tudo entrar no desespero, senão você piora a situação. Algumas coisas têm que ser levadas com bom humor, ou sim, vai passar. As pessoas têm que dar esse tipo de conselho também. E é por isso que ela tá falando que ela mesma se negligenciou. Vamos lá. Só em 2024 é que eu comecei a sentir sintomas físicos graves, como vômitos secos frequentemente, tonturas, dores nas articulações e pioras das alergias. Presumi que esses eram efeitos colaterais normais dos medicamentos direcionados para alergia. Então, até então, ela tá achando que as reações que ela tá tendo são aos medicamentos que ela tá alergia. Que é aquilo que eu falei, gente, a gente sempre pensa isso. A gente nunca pensa que é o pior. Quando a gente tem alguma coisa, a gente pensa, uma alergia não é nada demais, alguma coisa que aconteceu, todos nós pensamos assim. Até que a coisa grave explode na nossa cara, a gente nunca pensa a princípio no pior, tá? Quando eu era criança, eu era frequentemente rotulada como inútil e um rostinho bonito. Durante a tutoria depois da escola, uma professora uma vez me bateu no dormitório. Eu acreditava que era justificado porque eu não estava indo bem academicamente e não ousava falar pensando, eu devo ser o problema. Quando cresci, fui agredida novamente após falhar em um teste de atuação. Eu achava que era minha culpa por não ter tido sucesso, então fiquei em silêncio e só queria escapar. Eu estava acostumada a lidar com tudo sozinha e nunca procurei ajuda. Mais tarde, depois que meu trabalho começou a ser reconhecido, finalmente ganhei confiança para dizer adeus àquele capítulo da minha vida. Então ela mesma falando que ela nunca procurou ajuda, mas com o sucesso dela, ela ganhou confiança e disse adeus àquele capítulo da vida dela. No final, ela exigiu uma grande taxa de rescisão de contrato antes de finalmente parar seus ciclos de choro, de fazer cenas e ameaças de automutilação. Mesmo assim, ela espalhou calúnias e rumores sem fim sobre mim, tanto dentro quanto fora da indústria. Inúmeras pessoas entraram em contato para fofocar depois de ouvir essas histórias. Cada incidente aprofundou minha dor e dano não parou. Ou seja, quando ela já tinha fama, ela se livrou dessa pessoa que ela achava que, sabe, é abusiva com ela, que fez as coisas. Aí você vê,
que houve uma grande taxa de rescisão de contrato e tal. Mesmo assim, essa pessoa ficou espalhando calúnias sobre ela. Ela tentou resolver isso de forma contratual, normal, né? Mas mesmo assim, essa pessoa, quando ela se sentiu forte para se livrar, ou seja, aquilo é uma pessoa que já não está mais na carreira dela, certo? Ela tá dizendo isso desde o início. E aí, isso, de certa forma, o ataque dessa pessoa que continuou aprofundou a dor dela e o dano não parou. Eu entendo muito bem que não posso ter tudo o que eu quero, nem posso exigir perfeição dos meus amigos, família ou empresa. Frase perfeita. Ninguém pode ter tudo o que quer. E nem exigir perfeição de amigos, família ou da empresa. Né? Eles não me machucaram e fizeram o melhor que puderam para me proteger. Isso é mais do que suficiente. Você vê que o tempo todo ela está defendendo as pessoas que estão à volta dela. Hoje, né, como agência, como amigos, como pessoas que trabalham para ela. E embora esses amigos estejam sendo atacados. Nunca mencionei publicamente minha doença antes porque não queria que fosse rotulada como um golpe publicitário. No entanto, dadas as circunstâncias atuais, espero que isso possa aumentar a conscientização. Também acho que ela tocou nesse assunto por uma questão de conscientização. Ela realmente está preocupada com essa questão, como a gente falou, na China é um tabu. Sentir-se deprimida pode ser uma emoção, mas a depressão como doença é uma condição médica. Ela não pode ser resolvida simplesmente com um pensamento positivo ou conversando sobre isso. Para aqueles que compartilham meus sentimentos de ser verdadeiramente compreendido, se os outros entendem ou não, não é mais importante. O pior é ser pego em um ciclo de explicações infinitas enquanto é incapaz de se salvar. Entender a saúde mental e priorizar os cuidados com a saúde mental é extremamente importante. O arrependimento é uma emoção inútil. Então, aproveite este momento especial como uma oportunidade para se liberar de conflitos internos do passado e se reconstruir. Obrigado a todos que se importaram. É por causa do amor que encontrei forças para viver novamente. Desejo a todos um feliz ano novo, né? E felicidades sem fim. Então, sabe? E aí, olha que relato maravilhoso. Muito consciente, muito coerente. Não culpando ninguém, sabendo que as pessoas têm falhas, têm defeitos, agradecendo para quem está em volta dela, que ela só conseguiu, inclusive, resistir até este ponto, porque ela tem todo esse apoio. Ela agora tem pessoas que ela gosta, que tratam bem em volta dela. Ela já se livrou da sementinha do mal, como ela falou, com rescisão e tudo, né? Então, continuando aqui, vamos lá. Vamos continuar. Essas foram as... como ela falou, a primeira e última vez que ela ia falar disso nos relatos ditos como dela, como eu falei, sendo ela que escreveu ou alguém que ajudou, é o relato oficial. Aqui tá a foto, mostrando que quando ela, pesando 37 quilos, né, um peso absurdo, peso de criança, como vocês mesmos falaram aí no chat, e aqui tá o diagnóstico, tá? Ela mandou, inclusive, ela postou a foto do diagnóstico dela do hospital. Vamos lá, transtorno dissociativo e conversão em condições de ansiedade. Transtornos de conversão. É um problema de saúde em que o indivíduo apresenta sintomas neurológicos como dormência, cegueira e paralisia, ou crises psicogênicas, deve ser assim que fala, não epilépticas, mas sem causas orgânicas identificáveis. Ou seja, é de causa psicológica, não tem uma causa física, orgânica. As causas podem ser eventos traumáticos, por exemplo, abuso, perda de entes queridos, como a gente falou. Ela teve os dois, tanto um abuso antigo como perda de ente querido recente, mais aqueles casos que a gente falou de ter cancro. Aqui fala cancro, né? Câncer, por isso que de vez em quando eu confundo, tá? Na família. O estresse crônico, conflitos psicológicos ou problemas emocionais não resolvidos. Então, esse foi o diagnóstico médico que ela recebeu agora no internamento. E ela postou para ficar bem claro que o problema dela vem de uma causa de saúde mental. E aqui são as últimas fotinhos, olha lá. Postando a melhora dela, que eu falei, ela com o bichinho dela no hospital, ela com as amigas, ela abraçada com o cachorrinho. Ela já sorrindo, ela já tá bem melhor, né? Aquela brincadeira de não franzir a testa, certo? Então, tá se recuperando. Aí agora começam os rumores, tá? Uma matéria do dia 1º de janeiro, recentíssima.
da Overseer Eagles. E agora começa a questão dos ataques, que eu também quero colocar aqui, que são as últimas matérias que saíram. Há rumores que Zaluzzi foi abusada por seu próprio chefe, respondeu a agência. Então vamos ver aqui o que estão falando sobre isso, certo? Em 1º de janeiro, a agência Recue Media divulgou um comunicado nas redes sociais sobre rumores sobre a empresa e Zaluzzi. A agência afirmou que são responsáveis pelo trabalho dos seus artistas e consideram sempre a sua condição física e saúde mental como principal consideração. Ambas as partes também têm planos de trabalho após a recuperação da condição de Zaluzzi, porque o povo já está pedindo o fim do contrato, sendo que ela falou claramente no relato dela que não é culpa das pessoas que trabalham com ela, que ela se negligenciou, que ela está muito feliz com as pessoas que o apoiam, mas já há uma pressão para que a agência, sabe, acabe com o contrato com ela. E a agência está falando que eles têm planos de trabalho após a recuperação da condição de Zaluzzi. Eles também negaram qualquer rumores ruins sobre Zaluzzi e a empresa na internet. A seguir está a declaração oficial, né, da Recue Media, que foi traduzida. Então vamos à declaração oficial da agência. Vimos a declaração dela, agora da agência. A Recue Media está sempre empenhada em acompanhar Zaluzzi no enfrentamento dos diversos desafios que enfrenta, bem como na procura ativa de soluções para os problemas que surjam. Aceitamos sinceramente todas as contribuições racionais de diversas partes e realizaremos uma reflexão aprofundada sobre as deficiências do nosso trabalho, acompanhada de um sincero pedido de desculpas. Tá vendo? Muito legal as palavras aqui. É que eu falei, gente, as pessoas não são todas formadas em psicologia, sabe? As pessoas que trabalham com elas não são médicos. É muito complicado a gente querer exigir, sabe, de uma agência que resolva os problemas de saúde do seu agenciado. Eles estão lá para coordenar a carreira dela como atriz. Se ela tá com problemas médicos, ela tem que ir no médico. Como ela falou, só um médico pode falar sobre essas condições. Vamos lá. Uma vez que o Recue Media gere diretamente o trabalho de gestão de Zaluzzi, o nosso objetivo nunca mudou, nomeadamente colocar sempre a saúde física e mental de Zaluzzi como prioridade máxima. Nem Zaluzzi nem nós temos opiniões diferentes sobre o planeamento do trabalho. Todas as decisões são tomadas com total acordo, procurando organizar e coordenar os trabalhos de forma razoável. O que eles estão querendo dizer? Que eles nunca obrigam ela a fazer o que ela não quer, né? Então, eles são tomados de comum acordo entre eles. Nunca toleraremos calúnias infundadas e maliciosas e pedimos sinceras desculpas aos amigos que foram prejudicados sem motivos. Pedimos sincera desculpa mais uma vez por consumir recursos públicos. Agradecemos também a todos pela preocupação em nome da Luzzi. Por fim, esperamos sinceramente que todos possam dar um tempo e espaço à Luzzi para descansar e aguardar o seu regresso. Mais uma vez, agradecemos sua compreensão e apoio. Feliz Ano Novo a todos, ok? Vamos lá. Simbora. Continuando aqui. Zaluzzi revela sua condição de depressão e pressão social. Uma matéria também do dia 1º de janeiro de Overseer Eagles. Aí a gente viu o relato dela e agora são as matérias sobre o relato dela, ok? Em 1º de janeiro, a atriz chinesa Zaluzzi surpreendeu muitos dos seus fãs com uma longa postagem que a gente acabou de ler, revelando sua jornada de vida e lutas pessoais nos últimos anos. Em seu depoimento, Zaluzzi revelou que foi diagnosticada com depressão em 2019. Em meio à luta contra a depressão, ela também enfrentou diversas provações, como pneumonia, perda de familiares e pressão social. Isso fez com que ela apresentasse sintomas físicos, como vômitos, tonturas, dores nas articulações e rigidez no pescoço ao longo de 2024. Zaluzzi explicou que durante todo esse tempo optou por não falar sobre a sua doença, porque não queria ser visto como alguém que busca atenção ou cria sensação. Porém, a situação ocorrida fez com que ela se sentisse necessidade de se manifestar para que mais pessoas entendessem a sua condição. Continuando aqui. Exatamente, a matéria está muito boa em relação ao que ela falou. Aí coloca as fotos do peso dela, dos amigos em volta, do não franzir a testa. Em seu upload, Zaluzzi também descreveu a experiência de violência que viveu desde a infância. Ela admitiu que quando criança pensava que o castigo físico devido a notas baixas nos estudos era normal, por isso não se atreveu a reclamar das ações duras de seu tutor. Experiências semelhantes continuaram na idade adulta, inclusive quando ela não conseguiu ingressar na escola de artes que tanto sonhava. Zaluzzi culpou-se pelo fracasso e sentiu que merecia um maltratamento. Até fim, uma pessoa só deixa de fazer um choro, 2 alvoroços, 3 ameaças de suicídio, depois de receber uma grande quantia de dinheiro como taxa de rompimento, escreveu Zaluzzi.
referindo-se a uma experiência envolvendo alguém na sua vida. Vamos lá, continuando aqui. Ela também revelou a forte pressão da indústria do entretenimento, a calúnia que continua a atingi-la e comentários ofensivos vindo de vários lugares, vários partidos, né? Vários locais. Cada vez que isso acontecia, minha dor se aprofundava e isso não parou de me machucar até agora, acrescentou ela, a gente já leu essa frase lá. No entanto, a meio a todo sofrimento, Zhao Luzi enfatizou que não queria ficar preso ao arrependimento. Ela está determinada a abandonar os conflitos internos que a acorrenta e a reconstruir sua identidade. O arrependimento é uma mansão vã, disse ela. Zhao Luzi também agradeceu aos fãs a todos a apoiarem durante todo esse tempo. Ela expressou sua esperança de que todos possam aproveitar o ano novo com felicidade. Feliz ano novo, espero que todos sejam sempre felizes. Para encerrar, Zhao Luzi compartilhou várias fotos recentes, incluindo fotos do resultado do diagnóstico, que a gente já viu, médico, e fotos do seu peso, o que mostra que ela atingiu o seu peso mais baixo, apenas 33 quilos, está errado aqui, né? Eu não sei, a gente viu 36, quase 36 ponto alguma coisa, uns 37 quilos, certo? Vamos lá. Vamos lá. Ex-CEO da agência de mídia, né, do Weiqi, fala sobre o caso de Zhao Luzi. Aí aqui já estão os empresários, as agências falando sobre a situação. A matéria do dia 2 de janeiro, ou seja, do dia. Continuando aqui. Foi muito difícil, tá? Tive que ir colocando as coisas, que as coisas foram brotando. É complicado. Em 1º de janeiro, o ex-CEO da Weiqi Media, agência de Zhao Luzi, fez uma longa declaração nas redes sociais sobre a polêmica envolvendo sua agência. No seu upload, Li Wei expressou o seu apoio a Zhao Luzi, bem como discutiu uma série de questões de interesse público. Li Wei relembrou a primeira vez que assinou o contrato com Zhao Luzi em setembro de 2016, o que considerou uma das melhores decisões de sua carreira na indústria do entretenimento. Mesmo tendo deixado o cargo de CEO da empresa desde 2023, Li Wei admite que ainda acompanha de longe a trajetória da profissional de Zhao Luzi e o apoia secretamente. Em relação às declarações de Zhao Luzi sobre a experiência de violência física que sofreu, Li Wei enfatizou que não era uma das partes envolvidas no acidente. Que eu falei, começou a apontação de dedo. Aí fala que é uma pessoa que trabalhou, aí um cara que é ex-CEO já está sendo atacado nas mídias sociais como possível culpado, que eu falei, as pessoas agora querem tentar adivinhar quem é, né? E estão aí atirando para tudo que é lado. Esse é uma das pessoas que está sendo atacada, né? No entanto, não deu mais detalhes sobre as denúncias de violência envolvendo o nome do chefe da Weiqi Media. Li Wei também respondeu a notícias anteriores sobre ele ter gostado acidentalmente de uma postagem contendo notícias negativas sobre Zhao Luzi. Aí se ele der um joinha numa notícia negativa sobre Zhao Luzi, pronto, já vira motivo para atacar o cara, né? Porque aí tem que só curtir tudo que é falado positivamente da atriz. Que aí, imagina, você curtiu uma crítica, tipo, Garota Pérola foi horrível, curti lá. Aí pronto, eu já odeio. Sabe, começa aquela caça às bruxas, tá? Isso que é muito perigoso, porque as pessoas vão fazer com outras pessoas aquilo que elas estão criticando que a Zhao Luzi sofreu, né? Vamos lá, ele admitiu que o erro foi acidental e disse que Zhao Luzi imediatamente o contatou para confortá-lo. Para evitar um maior impacto sobre Zhao Luzi devido ao acidente, Li Wei decidiu então desativar as suas contas nas redes sociais. Em seu upload, Li Wei expressou sua compreensão da reação dos fãs de Zhao Luzi, que o atacaram devido ao mal-entendido. Ele tá até sendo compreensivo. Eu entendo perfeitamente se os fãs que amam ficam emocionados e me atacam por causa de suas preocupações. Essa é uma forma de cuidar, escreveu ele. Tá sendo super compreensível. Li Wei também transmitiu uma mensagem para que todas as partes pudessem ficar mais calmas e dar espaço para Zhao Luzi de se recuperar da depressão que estava sofrendo. O fardo que essa jovem carrega já é muito pesado. Espero que todos possamos nos acalmar e juntos criar um espaço suficiente para que Zhao Luzi aliviar o seu estresse, explicou. Né? Então, esse aqui respondeu dessa maneira. Né? Vamos lá. Acusado de violência contra Zhao Luzi, a gerente divulga a declaração por meio de advogado. Aí já tem outras pessoas divulgando coisas por meio de advogados. Tem muitas pessoas sendo atacadas, como eu falei. Vamos lá. A atriz Zhao Luzi se tornou um tema quente de conversa novamente depois que a notícia de que ela foi levada expressa para o hospital veio a público. Em meio às crescentes atenções, um relato do amigo de Zhao Luzi revelou que a atriz havia sofrido violência física por parte da agência após falar no elenco. Zhao Luzi confirmou então esse incidente através da publicação nas redes sociais. Depois que esse boato se espalhou, muitos internautas suspeitaram que o ator da violência contra Zhao seria o Li Wei, que a gente acabou de falar dele,
o Excel da sua agência, o EQI Media. Vamos lá. No entanto, Li Wei negou essa afirmação através de suas redes sociais, o que mostra sua proximidade com Luzi. Além de Li Wei, o ex-empresário de Zhao Luzi, Shui Rui, também foi alvo de acusações públicas, que eu falei. Agora, né, começou a apontação de dedo para tudo quanto é lado. No entanto, em 2 de janeiro, o advogado Yang Shuhan emitiu uma declaração oficial no nome de Shui Rui, negando todas as acusações. No comunicado, o advogado enfatizou que as acusações de que Shui Rui agrediu Zhao Luzi e pediu resgate para rescindir o contrato eram informações falsas. Serão tomadas medidas legais para proteger o bom nome do Shui Rui das acusações levantadas contra ele. Então, você vê, já tem um sendo acusado, 2 sendo acusados, ainda tem um terceiro, tá? E o terceiro a gente conhece muito bem. Esse aqui, gente, é o Yu Zhen. É aquele cara que agencia a Bailu, que a gente sempre fala muito dele aqui, que ele fala as verdades, lembra dele? Aquele cara que fez o final de DW, foi reclamar lá que estragaram o final dele. Ele também começou uma apontação de dedo pra ele. Por quê? Porque ele é o produtor daquele drama que a Zhao Luzi estava fazendo em 2019. Só que vocês conhecem ele é sem papas na língua. Eu gosto muito dele porque ele fala mesmo, lembra quando ele falou da Bailu, falou do casamento da Wu Jinian, né, protegeu ela quando ela se casou, falou, não tem que ficar falando da vida pessoal dos outros. Lembra dele? A gente já falou várias vezes dele aqui. Ele é o cara de DW, que teve aquele polêmica do final. Ele é o cara da Bailu, né, que fala da Bailu. Ele é o cara que falou das melhores atrizes do meio, né, e gerou polêmica. Ele é o cara que escondeu o casamento da Eugenia e veio falar que ele não tem que ficar falando da vida pessoal dos outros. Então é esse cara aqui. Atacado pelo público por causa do caso de Zhao Luzi, o produtor Yu Zhen dá esclarecimentos. Então vocês sabem que ele é o cara que não tem papa nas línguas, né? Ele é o produtor da Imortalidade, né? O Love Better Than Imortalidade, então acabou sobrando para ele também. Né? Em 2 de janeiro, o Zhen respondeu novamente aos comentários de internautas que o atacaram devido ao caso de Zhao Luzi. Em sua resposta, o Zhen revelou que Zhao Luzi acabara de lhe enviar uma mensagem via WeChat. Ele também questionou os internautas que comentaram em seu relato. Fui eu que perturbou seu processo de cura ou os fãs que continuam a atacá-la não querem que ela viva em paz? Anteriormente, o Zhen postou uma declaração. Deixa eu ver aqui. Fui eu que perturbou seu processo de cura ou os fãs que continuam a atacá-la e não querem que ela viva em paz, né? Anteriormente, o Zhen postou uma declaração em suas redes sociais alegando que prestou um grande serviço a ajudar Zhao Luzi a iniciar a sua carreira. Ele escreveu: mesmo sem um teste de audição, imediatamente deu um papel importante no drama Feng Qian Hun Fei para Zhao Luzi. Não é uma grande gentileza? Ele falando que na época ela não era grande conhecida e ele, sem audição, sem nada, entregou um papel importante para ela. Ele também pediu diretamente que Zhao Luzi esclarecesse de que ele não era a pessoa envolvida nas polêmicas. É isso que eu falo. Agora gera um mal-estar dela com outras pessoas de formas desnecessárias. Provavelmente é uma pessoa com quem ela tem uma relação muito boa, eles já trabalharam juntos, e aí começa a criar essas rugas sem saber quem é a pessoa de verdade, né? Aí vamos lá, as palavras deles. Que diabos, que bagunça. O que isso tem a ver comigo? Porque sou eu que está sendo atacado na internet. Primeiro, como posso saber quem bateu em quem? Em segundo lugar, Zhao Luzi, como um novato que nunca esteve envolvida no mundo do entretenimento, imediatamente dele um papel importante em Amantes Intocáveis, né? Sem elenco, já não é um ótimo serviço? Depois, em relação ao artigo sobre chá verde, aí começa a puxar uns negócios lá do fundo, tá? Tem uma polêmica de um chá verde, uma filmagem, um negócio no passado que eu não entendi muito bem. Mas como eu falei, também reacenderam a polêmica de Hidden, que ela teve muito trabalho com Hidden. Vamos lá, isso já foi esclarecido há muito tempo. Após o incidente, ainda nos comunicamos ocasionalmente via WeChat. E sempre que nos encontramos, permanecemos calorosos. Não sei se tem algum problema dela com chá verde. E ela tomou um chá verde aí na filmagem, né, sem querer. Zhao Luzi pode... aí ele escreve: Zhao Luzi, você pode conversar alguma coisa, certo? O que eu fiz com você? Antes de você ser famoso, eu recomendava em todos os lugares, dando-lhe muitos conselhos sinceros. Porque sou eu que está sendo caluniado agora. Na minha opinião, as pessoas que me atacaram são loucas. E Shuiru, você pode parar de me envolver em seus maus negócios? Falando do outro cara que a gente falou na outra matéria, né? Que era o presidente da agência. Desde o momento que você entrou nesse setor, fui eu quem te ajudou e apoiei passo a passo. Por que sou eu afetado agora?
Ou seja, puxar ele para um problema que ele não tem nada a ver, ele tá reclamando também do... Ou seja, já virou briga até entre os magnatas ali, né? Esforços verdadeiramente bons são considerados inúteis. De agora em diante, não ouso mais apoiar ou abordar outros artistas. O que é isso? Você vê que ele é revoltante, né? Então tá aí. Essa, se eu não me engano, foi a última matéria que saiu, certo? Então tá aí. Meu Deus do céu, posso respirar? Posso tomar uma água? Mereço? Mereço, né? Então, isso é tudo que a gente tem de informações e relatos até agora, fazendo uma cobertura completa aí do caso, tá? Com todas as notícias. Consegui ler alguns comentários, mas como vocês sabem que eu falei, realmente ia ser difícil para responder. Eu queria mais fazer essa leitura como uma maneira de colocar a gente na situação, da gente saber tudo o que aconteceu, tudo que se passa, os lados, os relatos. É sempre muito difícil opinar sobre esses casos, essas situações. Muita coisa que você diga pode parecer certo por um lado, errado por outro. Foi aquilo que eu falei, por exemplo. Você fazer um grande alarde de tudo pode ser pior. Por exemplo, a pessoa tá mal, você fala... Ai, você pode estar muito mal, procura um hospital. Ou fala assim, para de trabalhar, para com isso. Isso não tá te fazendo bem. Isso pode ser péssimo, é um comentário pessimista, né? Em determinado momento, isso não é bom, você não tá ajudando. Mas aí você falar o positivo, tipo, não é nada, vai dar tudo certo, né? Vamos fazer uma coisa divertida. O que é o melhor, o que é uma pior na situação dessa? É o que a própria Azaluzzi falou. As pessoas não são médicas, né? Só um médico pode tratar, diagnosticar, né? As pessoas que trabalham com ela, amigos, familiares, como ela falou, ela não tá culpando ninguém, não tem culpa pela situação. Ela falou, ela, dentro do relato dela, é a pessoa que mais tem culpa por ela mesma não ter levado a sério a sua própria condição. Ou mesmo ela ter falta de conhecimento. Ela começou a ter umas coisas, ela achava que era do remédio de alergia. Como eu falei, que são coisas que a gente passa, né? Então é uma situação que é muito difícil apontar dedos, porque você ser positivo pode ser ruim, você ser negativo pode ser ruim, as pessoas não sabem como lidar, é muito difícil saber o certo ou errado, o limite da situação. Vi alguns comentários também, né, que seja apenas isso, né? A Márcia estava falando que ela é médica. Também acho, eu não sou médica. A princípio eu achei que ela podia ter tido uma esclerose múltipla, uma inflamação na coluna, como foi o meu caso. Uma infecção ou alguma coisa para ela perder movimento, ou uma doença autoimune, como a menina que estava internada comigo. Mas eu não sou médica, eu não tenho conhecimento se depressão consegue causar esse estado físico tão debilitado, ok? Então também não sou a pessoa certa para falar sobre isso. Mas a princípio eu achei que ela tivesse tido algo parecido comigo, ou parecido com a menina que estava internada comigo. Como eu falei, que são dois casos diferentes. E são doenças que também geram esse tipo de crise, né? Que você tem ali um momento que você tem esses vários sintomas. Não sou uma pessoa médica, nem não tenho como falar, né, sobre quais são os sintomas que cabem para uma depressão ou não, até porque também não tenho conhecimento de causa, não tenho esse problema, nem tenho ninguém na família que tenha passado por isso, graças a Deus, continue assim. Então não tenho muito conhecimento sobre isso. O que eu sei em conhecimento é de coisas que a gente lê, artistas, pessoas que a gente acompanha, que a gente vê passando sobre isso. Eu acho que o mais importante é que ela tem que ter o apoio dos fãs. Ao mesmo tempo, eu sempre tenho pensamentos muito, talvez, contraditórios e, às vezes, não sei se é polêmico ou não, em relação a esse tipo de coisa. Eu acho que a pessoa só deve seguir numa carreira que ela tem condições de saúde para fazer, né? Eu penso assim, por exemplo, um jogador de futebol, ele só pode ser jogador de futebol se ele tem físico, estrutura para ser jogador de futebol. E eu penso assim em todas as profissões, tá? Eu acho que uma pessoa só pode lidar com uma profissão de liderança, de alto estresse, se ela tem condições físicas para aquilo e mentais. Eu também acho que uma pessoa só pode ser... A pessoa, para ser dançarina, ela tem que ter... Se ela tiver um problema no pé, ela não vai conseguir ser um grande dançarino. O próprio Tanjansi parou de dança de salão por algumas condições. O Allen Ren, lembra, a gente fala, ele era um jogador de ping-pong, ele teve que parar também por problemas físicos.
E eu acho que, na minha cabeça, o mental é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas... eu fico preocupada no seguinte sentido. Que é lógico que eu gosto dela, eu quero que ela continue a carreira dela, porque, de um lado, isso pode... Se ela, por exemplo, perdesse a carreira, isso pode piorar mais ainda a depressão dela. Mas se ela ser mantida nesse meio também, talvez não leve ela ao limite. O que é melhor, o que é pior? Eu acho que só ela pode decidir por si, sabe? E eu acho que qualquer escolha vai ter os seus prós e os seus contras. Por exemplo, se ela escolher seguir na carreira, isso pode fazer muito mal a ela. Se ela escolher não seguir na carreira, isso também pode fazer muito mal a ela. Então, é muito difícil, não tem certo e errado. Eu acho que só a pessoa pode decidir por si. É igual esse negócio, eu pedindo pra ela terminar com a agência, sendo que no relato dela ela fala que ela é muito bem tratada, que ela gosta da agência dela. Então, não são as pessoas piorando a situação? E as pessoas apontando o dedo, querendo acusar. As pessoas querem determinar um culpado agora, sabe? Tem uma pessoa pra bater. Parece que... É engraçado, a gente tá falando de um caso que ela sofreu de violência, de ódio, e as pessoas agora, pra defender uma pessoa que gosta, estão fazendo o mesmo, jogando ódio, pressão social e violência na internet contra pessoas que possivelmente, provavelmente, são inocentes. Tá vendo como é muito complicado? Você tá querendo combater uma coisa fazendo a mesma coisa. Então é muito difícil opinar sobre a situação. Uma coisa é você lutar para que em todos os trabalhos, como ela falou, independente de gênero, trabalho, local, profissão, se lute para que as pessoas tenham um tratamento digno, sabe? Em todo lugar, principalmente agressão física, não é permitido, isso não existe. Não existe trabalho no mundo civilizado que é permitido agressão física. Embora é complicado, porque na China a gente sabe que, por exemplo, nas prisões há uma agressão física ainda, né? Por parte estatal, por parte do Estado. É tudo muito complicado, por isso que é muito difícil de opinar. Ela vive numa sociedade que, como ela falou, não se aborda muito o tema da saúde mental. É um tabu, é complicado, é controverso. Então é tudo muito difícil opinar, porque além de ser uma outra cultura, uma outra maneira de ver, um outro lugar. A única coisa que eu sei dizer com certeza é que eu só quero que ela fique bem, que ela tome a melhor decisão para si. Se ela acha que ela tem condições de continuar na carreira e isso não vai piorar a situação dela, que ela faça. Mas se ela acha que não, que ela procure outra coisa. Lógico que eu vou ficar super triste com isso. Como a gente falou, por exemplo, da aposentadoria do Jeremy Tsui. Mas eu sou uma pessoa que eu prefiro, às vezes, que as pessoas desistam, sei lá, do que chegar aos pontos aí que a gente vê atores coreanos chegando, por exemplo, né? Tipo, cometendo o posto de viver. Então, qualquer coisa que você fale, que você pense, não tá errado, não tá certo, determinado ângulo vai estar certo, errado, é muito difícil. Né? Então, não é que eu fique em cima do muro. Mas as minhas opiniões são essas. Você tomar um lado, você pode estar certo, mas você pode estar errado. Porque, como ela disse, é uma situação que só depende dela e dos médicos. Né? Que as pessoas que estão em volta delas são os profissionais das suas áreas. Não tem como eles lidarem com essa situação. As pessoas não... Os pais, as mães, os irmãos, as pessoas que trabalham com você, que estão no trabalho junto com você, a não ser que você trabalhe no hospital psiquiátrico junto com médicos, você não essas pessoas não têm esse conhecimento para te ajudar, né? Então, é muito difícil. Então, ficar apontando culpado é muito difícil. Ela não tá apontando culpados, ela tá se culpando, não é que... Aí fala, mas a vítima não é culpada. Gente, a vítima, mesmo as vítimas, quando é vítima, ela tem um pouco de culpa quando ela não... Como ela falou, quando ela não procura socorro, não procura o tratamento... ou ela não procura se priorizar, ela mesma ela se culpou. E eu acho que ela tá certa, eu faria o mesmo no caso dela, eu acho que a posição dela é muito correta. Esse negócio de hoje que a pessoa, só porque é vítima, ela nunca tem culpa de nada, não é assim que funciona no mundo real, tá? Porque se, por exemplo, foi o que o diretor louco lá, o produtor louco lá falou, como que eu vou saber quem bateu em quem? Se ela não falar, as pessoas não vão saber, então ela tem a culpa de ter encoberto talvez uma agressão, ela tem essa culpa. Eu entendo, por exemplo, eu entendo o argumento de que ela é vítima, às vezes a vítima não consegue falar. Mas esse argumento não tira o fato de que ela não contou e as pessoas não têm como adivinhar, sabe? Então, as pessoas não têm como tomar atitude se a própria vítima não toma atitude. E aí, se você defende que ela tem o direito de não tomar uma atitude porque ela é uma vítima, você não pode cobrar atitude de quem nem sabia da situação.
Porque eles não estão, sabe? Você não vai cobrar a atitude da vítima, também não pode cobrar a atitude de quem não tem um conhecimento de causa, como está acontecendo aqui com a agência, com quem trabalha com ela, com isso, com aquilo. É, eu aceito o argumento de que a vítima às vezes não consegue falar. Mas aí o argumento cai por terra porque essas mesmas pessoas vão cobrar atitude, não vão cobrar a atitude dela que ela deveria ter falado, mas vão cobrar a atitude de, às vezes, pessoas que não têm nada a ver com isso e nem sabia da situação. Então é tudo muito complicado, como eu falei. Eu acho que as pessoas tomam a atitude errada de querer um culpado. Eu acho que a atitude tem que ser apoio. Apoia ela, o que ela tá falando, a situação dela. Não atacar quem trabalha com ela, não atacar com quem já trabalhou com ela, porque isso pode prejudicar a carreira dela, de uma pessoa que está sendo corajosa de falar sobre uma coisa que é complicado de se falar na China. Como ela mesma disse, não há muita atenção a esse tipo de tema. Então, é muito louco isso, sabe? A única coisa que eu quero é que ela fique bem, que ela tome a melhor decisão para si. Se ela tem que parar por mais tempo, se ela acha que não vai estar pronta para voltar nem nesse ano, que ela não volte, sabe? Que ela priorize a saúde dela agora que ela viu que o negócio é sério, que o negócio desandou. E que ela tome a melhor decisão por si, mas só ela pode, como ela falou, só ela e o médico podem decidir, diagnosticar e resolver esse tipo de situação. Ela não tá pedindo para ninguém resolver por ela, e as pessoas começam a querer dar uma de justiceiro. Isso não vai resolver, isso vai piorar as coisas. A gente entende a preocupação de fã como fã, mas não é porque você é fã, porque você ama alguém que você pode desrespeitar a outra pessoa que você não tem uma relação. Foi o que eu falei. Está criticando o que ela sofreu, fazendo outras pessoas sofrer aquilo que ela sofreu. Só porque não é uma pessoa querida para você. Você está replicando o comportamento que ela sofreu. Então não, sabe? Não dá para combater bullying com bullying, né? Acusando falsamente as outras pessoas. Então, é muito complicado. Então, olha a bola de neve que virou isso, sabe? Quando o apoio deve ser a saúde mental é importante, a China tem que falar mais sobre isso, tem que tratar isso como uma doença, apoiar ela, ver o que ela quer fazer, quanto tempo ela precisa parar, que ela melhore, sabe? Eu acho que a reação tem que ser muito mais essa. Mas essa é só a minha humilde opinião, porque, de novo, é muito difícil opinar. Porque é o que eu falei, qualquer coisa que você fala, por um lado você pode estar certo, por outro lado você pode estar errado. Nós não somos médicos, nem os médicos sabem, cada caso é um caso, eles vão saber lidar com isso da forma correta o tempo todo. Para cada pessoa é diferente, é uma coisa muito complexa, muito complicada. A gente só tem uma opinião aqui e ali, mas na verdade é muito difícil saber como reagir em relação a isso, né? É complicado, gente, é muito difícil, né? Deixa eu ver se eu li alguns comentários aqui. A Alessandra falou, né? O Whindersson Nunes tem depressão e está fazendo tratamento até hoje. Não, e é engraçado como a gente vê que pessoas que são muito alegres, que são, às vezes, símbolos de alegria pra gente, às vezes tem esse problema, né? Eu sempre lembro do Robin Williams, que, pô, o cara cometeu o oposto de viver, ele sempre foi um cara da comédia. A gente tem o Jim Carrey, que tem o mesmo problema, o Whindersson Nunes, cara que faz os outros rir. É engraçado como o palhaço tende a ser depressivo, né? Aquela brincadeira do filme do Coringa, né? O palhaço a pessoa que faz os outros rir, às vezes não tem a depressão. Você vê, a Zaluzi, pra nós, é aquela menina feliz e alegre, que faz todo mundo feliz no set, e ela mesmo tem esse problema. É engraçado, né? Porque parece, então, que às vezes a felicidade, na verdade, é uma máscara, né? A depressão é coisa séria, pode levar até a morte. Mas todas as profissões têm suas dificuldades, ela tem condições de decidir o que é melhor. Exatamente! Sabe? Isso não é um problema só da profissão dela. Todas as profissões são difíceis. De novo, eu sempre vou falar isso. Profissão de ator é uma profissão de privilégio. Nunca vamos esquecer disso. Como eu falo privilégio no segundo sentido, de salário, de atenção, tá? De fazer aquilo que gosta. Poucas pessoas no mundo trabalham com o que gosta. Muitas pessoas trabalham no chão de fábrica empurrando coisa, sabe, o dia inteiro, aí acabando com a saúde física. Tem trabalhos pesadíssimos, trabalhos horrorosos, sabe? Trabalho de gente pobre. É isso que eu tô falando. Quando eu falo um trabalho de privilégio, que é um trabalho para privilegiados que conseguiram chegar lá, sabe? Tanto que é uma profissão extremamente invejada. Mas é lógico, como qualquer profissão, vai ter os seus problemas e as suas qualidades. Como todos os trabalhos, né?
Tal que as pessoas estão concentradas culpando nos culpados, né, do que no próprio diagnóstico da doença. Mas ela precisa de pausa e controlar a doença e preparar para voltar à carreira se quiser. Exatamente, eu também penso nesse sentido. Eu acho que quem tem que decidir é ela, sabe? Se ela tem condições ou não. Alessandra, as pessoas de lá são muito radicais, né? A respeito dos atores, são muito sem noção. Carmen, eu já ouvi de uma garota de 14 anos que era muito velha para gostar de doramas, namorar, estudar. Na minha opinião, dessa pirralha mulher, depois dos 35 é velha, lugar de velha no asilo. Nossa, é complicado essas pessoas, né? E essa menina de 14 anos postou que depressão é mulher mais velha, é frustração por ninguém querer. Não, tem umas pessoas que têm opiniões absurdas, né? Carmen, tadinha da Pimentinha, deixem as aulas em paz e tem que se cuidar. Márcia, gente, ela vive na China, você está corretíssima, temos que apoiar, mas vai continuar vivendo na China, só ela pode decidir. Exatamente, e eu não sou uma pessoa utópica. Eu acho que, por exemplo, é por isso que eu falo, se ela não tem condições de viver nesse meio, que ela saia da indústria. Se isso vai fazer mal para ela ao ponto dela não conseguir viver, eu preferia que ela parasse. Ah, Maíra, porque a indústria não vai mudar por causa dela. Eu sou uma pessoa realista, eu não tenho essa utopia que as coisas vão melhorar da noite pro dia, com debate, com conscientização. Gente, o mundo não melhora, de vez em quando ele só piora, tá? Então eu sempre acho que se a pessoa não tem condições de encarar determinada situação, que ela não encare, que ela dê um passo para trás, sabe? Que isso pra mim não é ser fraco, não é fraqueza só. Isso pra mim é autopreservação às vezes, tá? Porque eu não vou entrar naquela utopia, ai não, porque sabe, ela vai viver num paraíso. Não vai, ela vai voltar e voltar a trabalhar, ela vai passar por essas coisas de novo. Vê a Jujuim também, na briga dela com a agência, sabe, a indústria é aquilo que ela é, ela envolve dinheiro, poder, jogos de poder, que eu falei, é um lugar de privilégio, é muita gente com muito poder e muito dinheiro. Esse lugar sempre vai ser podre. Vê aí o Pedire lá, negócio da música lá nos Estados Unidos. Gente, lugar que tem dinheiro, gente poderosa, gente com dinheiro, sabe, gente famosa, é um lugar de podridão. Seja na China, nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, não importa, na Coreia. Vai ser um lugar de que vai ter muita gente boa, mas vai ter muita gente podre, como em todo lugar no mundo. Eu não tenho essa utopia de que os lugares vão ser perfeitos. Isso nunca vai acontecer. Existem pessoas ruins e mais em todos os lugares, e elas sempre vão existir. E você não vai conseguir resolver essa problemática, sabe? Porque envolve poder e dinheiro. Então, se ela tiver condição de continuar, beleza, amiga, continua. Pô, força aí, faça, a gente vai estar te apoiando. Agora, se não tiver também, pelo amor de Deus, sabe? Prioriza a sua vida. É esse o meu tipo de pensamento, sabe? Porque eu gosto muito. E eu acho que a vida é a prioridade, no caso, né? Não é a carreira. Eu sempre priorizo vidas a carreiras. Né? Até chorei naquele drama lá do Shukai-chan, porque a menina tava priorizando a carreira dela de estilista. Era um drama, hein? Do que a vida dele e da família dele, né? A vida vem antes de qualquer carreira, de qualquer conquista. Eu sempre falei isso aqui e é realmente como eu penso, tá? Deixa eu ver aqui. Márcia, gente, ela... isso eu já li, né? Carmen, ela tem que dar a volta por cima, ela tem todo o apoio da família e amigos, ela tem que se afastar e se cuidar. Também acho. Eu acho que ela tem toda a condição, é muito jovem, ela é muito gostada, sabe? Esse ano talvez não foi um ano bom pra ela, mas o ano que vem pode ser muito bom. Essas coisas acontecem. Tá vendo? Ela tem que saber lidar também com os altos e baixos da carreira. Às vezes vai fazer dramas muito bons, às vezes vai fazer dramas que não vão dar bom. Isso vai acontecer a vida dela inteira. Não é tudo que ela vai fazer que vai dar certo. Então a pessoa tem que ter preparo pra lidar com isso, né? Às vezes eu preparo uma live e ela desanda, sai totalmente do controle, não é nada daquilo que eu pensei, do que eu imaginei. E isso acontece na nossa vida. Às vezes você programa de acontecer uma coisa, chega lá na hora, sai tudo diferente do que você programou. A vida é assim, você tem que saber lidar com isso, né? Professora, eu sou esse exemplo, levo alegria, mas por dentro... Verdade, essas pessoas que levam alegria às vezes são muito assim, né? Calma, gente, o Fábio Migliciano não se matou, né? Ninguém sabe se ele sofria. A vida não é fácil, você olha ao redor, as coisas não estão bem, você não sabe como resolver. Pior são as pessoas que te puxam para baixo. Professor, eu penso muito no Xiao, que aos trancos e barrancos tem superado seus momentos escuros, exatamente. Márcia, mas eu acho que tem capacidade para enfrentar tudo isso, o pior já passou, agora os problemas são mais fáceis. Eu também acho, eu acho que ela tem toda a condição de seguir em frente, tá? Mas é o que eu falei, mas se ela decidiu por não, eu também acho que é uma decisão que cabe só a ela, né? A minha frase que eu mais escuto é: se até os 30 você não conseguiu certa coisa, não consegue mais, né?
Carmen, professora, eu vejo no olhar do Xiao uma certa tristeza. Sim, ele tem um olhar de uma certa tristeza de uma pessoa que passou por algumas decepções, mas ele segue em frente. Essa situação aconteceu junto com a questão do drama do Dylan. Os Guardiões da Fém estreou há pouco tempo. E no primeiro episódio, ele brinca com uma coisa que atacam ele, que é com sotaque, que ele não fala bem. E já no primeiro episódio, ele ataca ele mesmo dentro do próprio drama com aquilo que ele é atacado. Sabe? É ele lidando com as críticas de uma forma positiva e falando sobre assunto e não fugindo de assunto. Falando, tu fala mal, tu tem um sotaque horrível e tal. E mais pra frente, ele tem uma cena sem camisa, que é de novo... É uma resposta àquela crítica que fizeram ao corpo dele, que ele não estava malhado o suficiente para ficar andando por aí sem camisa. É uma maneira muito legal que o Dylan está tendo de enfrentar, de pegar as críticas, aceitá-las e enfrentá-las. No sentido de que ele tem feito todo um treinamento para falar melhor. Então ele aceitou a crítica porque ela é verdadeira. Ele tem um sotaque muito difícil para as pessoas lá do mandarim entender. Ele aceitou e ele está treinando para melhorar. Ele aceitou as críticas ao físico dele, ele malhou pra melhorar e ele tá mostrando isso, tá vendo? É força, olha que legal. Ele transformou críticas em conteúdo pro drama dele. Olha que interessante, né? Como o Leonin também faz muito isso, né? Tipo, fazer lives e tal, ele responde na cara, ele também faz muito isso. Então, é uma maneira legal de você responder e ter um escape dessas coisas, né? Deixa eu ver aqui. Denise, na minha opinião, o tempo para ela recuperar provavelmente, sei lá, longe da indústria não vai mudar, né? A indústria não vai mudar. A indústria não vai mudar. Então, ou a pessoa se adapta ou ela sai. Eu sou dessa opinião. O mundo não vai mudar por causa da pessoa. Isso não existe. Infelizmente, não é assim que funciona, né? Sabrina, falando para Rosa Lima, então vou te dizer, enquanto você respirar, você é capaz de realizar sonhos. Ouvi isso de uma senhora que terminou a faculdade de Direito na minha cidade com 80 anos. Enquanto você tá viva, gente, você pode fazer tudo aquilo. Eu não vim para Portugal, né? Já depois de toda estabelecida, casada, com casa, eu vendi tudo. Vendi minha casa própria que eu tinha, saí do meu emprego, tô trabalhando numa fábrica, eu sou uma designer formada. Eu não comecei de novo num outro país, sabe? Nada é impossível se você é aquilo que você decide fazer. Professora, assim, Carmen, ela tem um olhar, né? Ele tem um olhar, mas ele está mais forte, Ultimamente, antes ele passava... Agora ele responde, ele retruca. J-Lu Enchi uma vez ficou tão magro como a Luzi também esteve mal, lembra? Sim, ele deu um tempo, viajou. Professora, e os próprios vídeos da música refletem um pouco disso. Carmen, o olhar do Ibo me passa uma certa revolta, raiva, parece que às vezes ele é antissocial. Mas ele tem motivos sérios, mas passa a sensação de ter vontade de sair socando todo mundo. Professora, assim, Maíro Didi deu um tapa de luva. Deu, nossa, um tapa maravilhoso. Carmen Lunchime parece ser muito sensível, muito meigo. O olhar dele é triste também. Sim, a gente sabe que essas pessoas têm os seus poréns. Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado aí de todas as matérias, de toda a cobertura do caso completo. Também dei uma opinião minha aqui e ali. Como eu disse, é muito difícil de opinar. Cada um vai ter a sua opinião. Eu só quero que ela fique bem. Tá? Porque Pimentinha é muito amada. Nesse canal é amada por muitas pessoas, mas também vai ser criticada quando o drama dela foi ruim, como a gente falou. A gente sabe que o Garota Pérola não foi legal. Ela tem que saber lidar com isso, porque isso não vai mudar. Ela tá nesse meio aí, ela sabe dos prós e dos contras. Tem os dias de glória e os dias de derrota, como em qualquer trabalho, como em qualquer situação. Sabe, como no nosso dia a dia, como na saúde, você vai ter o dia da derrota. Tem o dia que você vai lavar a roupa, estender na corda, solta a linha e vai chover. Sabe, é a derrota. Né? São pequenas coisas e outras coisas grandes que vão acontecer e estão fora do nosso controle. E a gente só sabe como agir em determinada situação e como reagir àquilo quando a gente passar por aquela situação. Né? Então, espero que vocês tenham gostado da cobertura completa. É tudo isso, né, que tem sobre o caso dela. Como eu falei, queria que essa live fosse só sobre coisas boas, mas como a primeira live do ano, mas não podia relatar tudo aqui que aconteceu com a nossa querida, e que a gente dê muito apoio para ela, que os chineses lá dêem muito apoio para ela, que ela se recupere e volte logo para os nossos braços com os seus draminhas, sejam bons ou sejam ruins, eu verei todos, seja para elogiar ou para criticar, né? Criticar como a gente sempre critica, com todo respeito, tá? Porque eu sempre falo, crítica não é hate. Hate é desejar coisas ruins para a pessoa, tá? As críticas, elas devem ser
feitas, tanto que o Dylan não tá melhorando por causa das críticas. Ele tá no meio, ele sabe que ele tem, né, que tá sempre melhorando, correndo atrás. Ele cobra muito de si, isso é muito legal, né? Como artistas, eles têm que estar em eterna evolução de personagem, de atuação, de físico, sabe? De tudo, é normal, como toda profissão. Você tem que estar sempre melhorando, né? Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Carmen, 00:29 no Rio de Janeiro. Obrigada, querida. Professora, obrigada, Mairinha. Avante, pimentinha. Carmen, eu não sou tão jovem assim, ainda tenho esperança de fazer muita coisa. Sabrina, valeu, minha linda. Hoje eu só fiquei ouvindo. Beijos, minha querida. Beijos a todos. Stephenson, críticas são conselhos duros. Exatamente, né? E quem dá mais críticas pra gente na nossa vida são, às vezes, os nossos pais, que são as pessoas que mais nos amam. E justamente por mais nos amar, que às vezes eles dão conselhos e críticas duras, porque eles sabem que o mundo é cruel, tá? Então, a gente tem que estar preparado para entrar nesse mundão aí. E isso começa de casa, né? Os pais têm que repreender os filhos, sabe? Porque quando a gente for pro mundo, a repreensão vai ser muito mais dura e cruel, né? Então tá aí. Pimentinha, que você se recupere, e terminamos esse modo aqui que eu fiz, tá? Depois eu vou rever e vou ler os comentários de vocês que eu perdi, tá bom? Carmen, minha mãe lia livros do Rosamund Pilcher, né? Essa senhora começou a escrever aos 60 anos, estourou com sucesso. Não é incrível? Então tá aí. Beijinhos e melhoras pra você, que você fique bem, que você decida o que é melhor pra si, que é só isso que a gente pede.